duas maiores cidades aqui da região, Itabuna e Ilhéus. Nós também estamos agora ao vivo pelas redes sociais. Obrigado a você que nos assiste pelo YouTube na página TVI Oficial. Compartilhe com amigos, parentes, vizinhos, colegas. Vamos espalhar a TVI por aí. Estamos também ao vivo no Facebook, na página TVI Play Live. E, se você quiser, baixe o nosso aplicativo também na loja de Androids, TVI Play Brasil. E leve a TVI com você, onde você quiser e assista na hora que você quiser. Tá certo? Espalhe por aí. Estamos também na Rede Mundial de Computadores, na página tviplay.com.br, e lá você ainda encontra o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, inteiramente grátis. E você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho nós vamos dar alguns destaques do Jornal à Tarde para você, há 50 anos informando bem a Bahia. Bom, gente, o programa de hoje está chegando com muitas notícias para vocês. Vamos destacar aqui, inclusive, o trabalho que é realizado pela Polícia Militar do Estado da Bahia, aqui em Itabuna. Trabalho importante, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa, a Polícia Montada. Vamos falar também sobre a proteção aos animais e vamos comentar sobre as questões políticas aqui da cidade, da região e da Bahia e do Brasil. O presidente Lula ainda se encontra na Europa, esteve na Espanha. Vamos falar também do projeto de lei das fake news, que já está tramitando a partir de hoje no Congresso Nacional. Bom dia, jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP para hoje, Toné? É a reforma do estádio que não vai acontecer. Infelizmente, o torcedor não vai ter a chance, a oportunidade de ver o Itabuna jogar em seu campo logo no início do Campeonato Baiano. Não vai ter. Infelizmente, uma péssima notícia que o secretário trouxe para Itabuna. E o secretário é de Itabuna, né? Exatamente. Pelo menos nasceu em Itabuna. Vamos comentar isso daqui a pouquinho. Ontem eu já falei sobre isso aqui no programa, a gente vai comentar mais então hoje no seu PQP. Bom, para começarmos o programa, vamos informar você sobre a previsão do tempo, né? Vamos mostrar como vai ser o tempo hoje nas principais ou algumas das principais cidades aqui da região sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador, com a Bárbara Oliveira. Está aí a previsão do tempo, né, para hoje em algumas das principais cidades aqui da região sul da Bahia e também a capital, Salvador. Bom, gente, o programa de hoje, né, a gente vai destacar aqui um trabalho, como eu falei, da Polícia Militar da Bahia. Está aqui com a gente o Major
né? Altamiro Oliveira, não é isso? Major? É Major mesmo? Porque Isso, eu Major erro sempre Altamira. na patente. Não se preocupe, é o Major Altamiro, comandante do Esquadrão de Polícia Montada de Itabuna. Major Altamira Oliveira, que está aqui com a gente, e também a Rizélia. Subtenente Rizélia. Superintendente Rizélia, né? Tenente, né? Subtenente Rizélia. Bom, eu queria inicialmente que vocês falassem, né, desse trabalho. Inclusive hoje, se não me engano, está acontecendo um evento, né? Isso, nós estamos aí no penúltimo dia do nosso workshop de terapias assistidas por cavalos, né? É mais conhecido como ecoterapia. Ecoterapia. Aqui em Itabuna teve início esse trabalho há alguns anos, né? Com o Faustino, não foi? A gente teve uma experiência no início da criação do esquadrão, que foi no comando do Coronel Adriano, Tenente Coronel Adriano. Né? O esquadrão ele foi criado em 2014. Que era a polícia montada, né? Sempre cavalaria, né? Mas foi começado o trabalho como unidade independente, né? É subordinado ao Comando Central de Salvador. Então, naquela época, o Tenente Coronel Adriano, na época major, ele foi o primeiro comandante desse esquadrão e, na época, também fazia a composição do efetivo dele, o subtenente Faustino, que já está na reserva. Ah, já está na reserva, né? Então, esse trabalho já vem ao longo dos anos aí, né? Fazendo uma prestação de serviço, né? À população aqui de Itabuna. E eu soube aí que tem resultados maravilhosos, né? Perfeito. Eu estou aqui ao lado de uma especialista, a subtenente Rizélia, especialista em ecoterapia pela ANJA em Brasília. Mas o panorama geral do nosso trabalho é primeiro o policiamento montado, né, que é uma modalidade, um processo de policiamento, onde o policial ele está numa posição elevada de observação em relação ao ambiente. Isso faz com que ele tenha uma vantagem, né, tática que a gente chama. Isso é a questão também da junção do cavaleiro com o cavalo, que cada conjunto desse tem a força de 10 homens. Então essa é uma vantagem muito tática e acompanha a história da própria Polícia Militar desde o seu início até hoje. Nós sempre falamos que sempre haverá uma cavalaria por conta dessa ligação do homem com o cavalo e o poder que ele tem de proteger e de aproximar as pessoas. E hoje, principalmente nas comunidades, né, às vezes fica difícil até entrar de carro, né, a cavalaria ajuda bastante, né? Perfeito. Essa é a razão de ser, de existir uma cavalaria, porque esse conjunto homem-cavalo, ele acessa situações e ambientes onde o policiamento a pé e o motorizado têm dificuldade de atingir. Certo. Agora, como é o treinamento? É diferenciado, né, para o policial que monta, né, porque, diferentemente de uma viatura, ele tem menos, como é que eu diria, mobilidade, né, para sair rápido numa fuga, né? Como é que funciona? Bom, a seleção do policial para atuar na cavalaria ela é bastante criteriosa, mesmo porque tem que existir ali uma aptidão e existe um processo de seleção onde o indivíduo ele tem que mostrar o mínimo de habilidade e na formação do cavaleiro a gente busca que ele adquira a confiança, o equilíbrio e o controle do cavalo. Além disso, ele tem a necessidade de conhecer sobre o animal, sobre a sua saúde, o manejo e as técnicas de equitação e de policiamento montado. Esse workshop que está acontecendo, né, é justamente para aperfeiçoar os policiais? Bom, eu vou passar a palavra à minha amiga Rizélia, que está coordenando o projeto. E, enfim, é uma forma também da gente difundir os benefícios que o cavalo tem para a comunidade, na reabilitação de pessoas e na formação de profissionais. Certo. Nós temos lá um público acadêmico de profissionais já no mercado, ali com alguma parceria com algumas universidades, e a nossa ideia é que as pessoas conheçam profissionais e praticantes. Passar um pouquinho a palavra à nossa amiga Rizélia para falar subtenente aí, né, Rizélia. Bom dia, Rizélia. Bom dia. O workshop, ele vem para que a gente passe noções básicas de ecoterapia para a sociedade, né? E para o público acadêmico que está nos acompanhando lá. Hoje, como nós temos uma parceria com algumas universidades, alguns acadêmicos vão estagiar. E a ecoterapia, ela é uma reabilitação que utiliza o cavalo, né? Numa abordagem terapêutica que engloba aí a educação, a saúde, a equitação. E a gente percebe a necessidade que as pessoas têm de conhecer o que é esse serviço. Nós temos, enquanto cavalaria, já trabalhamos com cavalo, né? O cavalo, ele tem um poder tanto de ostensividade, que é o nosso policiamento, quanto terapêutico. E aí a gente está, neste momento, mostrando para essas pessoas que o cavalo cura, né? Através da reabilitação, com profissionais capacitados, habilitados nas suas áreas, para utilizar essa ferramenta que é o cavalo. É um trabalho muito bonito, né? Tenente, Major. Major, qual é o efetivo hoje, né, da Polícia Montada aqui em Itabuna? Nós estamos com um efetivo de 60 policiais. Esse efetivo tende a aumentar. Nós temos aí uma capacidade operativa também com 20 cavalos.
E, como eu falei, né, esse poder que o cavalo tem um conjunto, nós digamos assim, se eu tenho 4 conjuntos na área, é como se fosse a força de 40 homens. Então, por isso que existe uma força especial em relação à questão da cavalaria, né? Não só aqui, mas em todo o país e até no mundo. Né? O senhor diria que hoje a Itabuna está bem equipada com essa quantidade? Olha, a Itabuna, a gente não atende só a cidade, a gente atende a toda uma região. Então, a gente sabe que existe uma estrutura, né, prevista para poder atingir essa região toda e está em evolução. Como eu falei para o senhor, a gente tem uma finalidade de apoiar as unidades que têm a necessidade do emprego especializado de cavalos. Então, nós temos a primeira responsabilidade de estar todos os dias cuidando do policiamento. Exemplo, se o 15º pretende um apoio a cavalo em alguma situação específica, nós estamos lá em condições. As unidades que estão no litoral, como as 3 companhias de Ilhéus, a gente faz intervenções, a gente atua. Então, a gente tem um aparato hoje suficiente para dar esse apoio satisfatório. Óbvio que a gente sempre almeja avançar para que esse suporte seja um pouco mais efetivo e maior. Agora, tudo depende da solicitação do 15º, não é isso? Pronto, nossa razão de existir é essa, né, do apoio às unidades. Porém, a gente atua todos os dias na cidade de Itabuna. Obviamente, se houver uma necessidade especial, como, por exemplo, as operações que nós já desempenhamos na cidade de Porto Seguro, na época lá do Porto Seguro, Itacaré, recentemente. Então, a gente desloca um contingente maior, com todo o aparato logístico, para poder a gente fazer frente. Então, tudo sai daqui de Itabuna, seria isso? Sim, essa região sim, a nossa base, ela está lá no Novo São Caetano, no fim de linha. Né? E é lá que está toda a estrutura logística e nós temos condições de deslocar para poder fazer isso. Por isso vocês têm um caminhão, inclusive, para transportar os animais, né? Isso, um caminhão moderno, né? Recentemente comprado, né? Com toda a estrutura para o bem-estar do animal e para a acomodação também da tropa que vai em apoio. Quer fazer pergunta, Tony? Eu quero saber como são tratados esses cavalos. Quem é que dá assistência? É um veterinário? Tem que ser um pessoal especializado para tratar, né? Perfeito, é um motivo de muito orgulho falar sobre isso, porque nós somos uma unidade de referência em bem-estar animal. Então nós temos 24 horas veterinários disponíveis, não é? Eles fazem todo um trabalho de prevenção a lesões, a questões de saúde em geral. E eles também, os cavalos são tratados de uma forma muito técnica e científica em relação à alimentação, a exercício físico, à descontração, a momentos de brincar, né? Então, os nossos animais, eles são, assim, muito bem tratados. É um cuidado que é bastante incisivo e cada vez mais pessoas se agregam a esse sentimento de proteger e de ajudar também no manejo, porque é uma forma também de preparar profissionais. Hoje nós temos 2 convênios, né, com a Universidade Federal do Sul da Bahia e a FTC UNEX. Então, nós temos uma visita constante de alunos de veterinário, do curso de veterinária, e eles também aprendem, né, com o manejo dos animais, e os animais também se beneficiam dessa atenção mais concentrada, né, mais profunda, digamos assim. São 70 animais? Não. Nós temos hoje 20 animais. 30? 20 animais operando. E 60 policiais atuando. O senhor falou em conjuntos, né? Nesses 20 animais formam quantos conjuntos? Pronto. O cavalo, ele pode ter mais de um cavaleiro. Então, em situações extraordinárias, nós aplicamos esses 20 conjuntos de uma vez só. Mas eles também têm um momento de descanso, os cavalos, então a gente faz um revezamento nesse plantel. Então, o cavalo, por exemplo, ele não trabalha todos os dias na rua. Né? Obviamente que existe intento da corporação de aumentar esse plantel nosso. Estamos num processo aí de compra de mais cavalos. Vocês fazem abordagens? Vocês chegam a fazer abordagem? Como faz a abordagem? Por exemplo, você está no cavalo, você está montado no cavalo. Aí você vê algum suspeito, vamos dizer, vocês estão em 4 ou 5, vocês param o indivíduo lá, o sujeito, vocês descem, aí vocês têm que pedir reforço para alguém vir com a viatura, não é isso? Perfeito. A gente sempre tem uma atuação apoiada por um policiamento motorizado, que também é nosso. Então nós temos uma viatura que atua em conjunto com o policiamento montado. Normalmente a abordagem é feita naturalmente. Nós temos previsão no nosso manual de abordagem, técnicas específicas. Então o policial ele avista o indivíduo que deve ser abordado, existe toda uma técnica, né? O policial ele consegue dar a voz para o cidadão que vai ser abordado. Nós temos uma técnica de um dos policiais fazer a contenção dos outros animais. Então, inclusive os cavalos, eles de tanto fazer, eles já entendem esse tipo de situação e já se posicionam. Se tentar fugir é pior, porque o cavalo vai em lugares que o veículo não vai, né? Pronto, a velocidade que um cavalo atinge e os nossos policiais têm capacidade de fazer as andaduras ao galope. Becos estreitos. Becos estreitos, campos amplos, morros. A gente tem uma eficiência, né, muito grande. Tem lugares que tem aquelas escadarias difíceis, né? Zona rural também. Agora, já aconteceu de algum cavalo desse ser ferido a bala?
nós não temos histórico de ofensa à bala aos animais, né? E, obviamente, nas áreas de atuação sempre existe o risco de socorrer, mas, como eu falei, nós temos um apoio motorizado e a gente tem uma atuação muito conjunta e forte em relação às unidades que operam articuladas e coordenadas. Tem segurança, né? E segurança, inclusive, ao próprio animal, né? Mas o próprio policial está montado ali, né? Eu falo uma questão de troca de tiro, né? Com bandido, pode acontecer. Perfeito. Né? A prevenção é o nosso maior foco, estando a cavalo. Obviamente, quando há uma operação mais pontual, há feito uma análise de risco, né? Quais são os recursos que a gente vai atuar para poder fazer frente àquele problema. Mas o natural da tropa montada é a prevenção ao delito e também nas ações de choque, que a gente chama de controle de distúrbios civis. Vocês trabalham à noite também, não? Naturalmente, ordinariamente não, mas em eventos específicos a gente atua assim. Exemplo, como eu falei, o último evento aí que nós participamos do Carnaval de Itacaré e de Serra Grande, que nós atuamos durante a madrugada, e é possível sim. Ok, agora voltando a subtenente, quantos cavalos hoje são dedicados à ecoterapia aqui em Itabuna? Hoje nós temos 3 cavalos disponíveis atuando, né? Porque um está se aposentando, nós tínhamos 4. Nosso cavalo Cristianos, ele encerra a carreira dele. Mas nós temos 3 cavalos, que é Thor, Brinquedo e Kiko. Esses cavalos são utilizados para reabilitar essas crianças, adolescentes e adultos, sejam com patologias, transtornos ou síndromes, que não seja contraindicado a terapia de ecoterapia, né? Porque a gente precisa avaliar a condição que eles chegam para poder entender o processo e saber se tem contraindicação ou indicação. Chamamos agora 20 que estavam na fila de espera. Foi passado pela avaliação da equipe multidisciplinar, porque é necessário que a nossa equipe avalie, independente que o médico encaminhe, né? Aí ele talvez não compreenda o estilo de terapia e aí a gente precisa avaliar. Cadeirante, se ele tem condições de estar em cima do cavalo, ou se a gente precisa fazer algum serviço solo antes para poder ele montar, né? E aí vem também crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem, e aí a gente utiliza o cavalo para estimular, né? O cavalo, ele proporciona estímulos cerebrais que ajudam na ativação dessa plasticidade. E aí, com isso, a gente utiliza as ferramentas que nós temos para, junto com esse estímulo, potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento, né, motor de cada indivíduo que está lá com a gente, que é chamado de praticante, porque ele pratica a ecoterapia. Inclusive, recentemente teve aqui a doutora Célia Calil, que mantém um grupo aí aprendendo DAO, né? E ela é muito grata, né, a esse trabalho que a Polícia Militar desenvolve aqui da ecoterapia. Ela fez muito uso e faz. Agora, voltando aí a esse tema, né, já que está acontecendo esse evento ele transmite a teoria, não é isso? E a prática também, né? Nós estamos passando a base teórica, né? Porque como são só noções, é para que estimule nesses estudantes e na sociedade o desejo de aprender um pouco mais. Então, a gente passa a parte teórica e depois passamos para a prática, que é para eles terem contato com o cavalo, sentir o cavalo, para que o profissional entenda como vai funcionar esse movimento do cavalo dentro do protocolo que ele quer aplicar. O protocolo é individualizado, cada um tem o seu protocolo, a gente não pode fazer o mesmo que faz com um, fazer com todos. Então, por isso precisa de uma avaliação, né, para poder entender essa pessoa que está chegando, a necessidade dela e trabalhar em cima dessa necessidade primária, para daí desenvolver as próximas. Agora, digamos, uma pessoa ela tem um filho com problemas neuro, né, de alguma forma, um médico receitou a ecoterapia. Ela pode procurar diretamente vocês ou é o médico que tem que fazer esse contato? Ele primeiro precisa encaminhar, ou seja, de posse do encaminhamento médico, a pessoa vai até a cavalaria, procura a equipe e aí a gente faz o cadastro dessa pessoa. A gente precisa do relatório médico dizendo qual o diagnóstico, do encaminhamento, aí a gente cadastra. Quando a gente chama esses candidatos, a gente faz a avaliação com a equipe multidisciplinar que nós temos, com fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicopedagogo, e daí a gente avalia se ela tem indicação ou contraindicação. E aí esses profissionais é que fazem esse acompanhamento lá na ecoterapia? Sim, sim. Se a criança ela tem um problema motor que precisa do fisioterapeuta, é o fisioterapeuta que vai ser o mediador. Se é uma questão educacional, de aprendizagem, eu faço esse acompanhamento.
Né? Se é uma questão psicológica, depressão, síndrome do pânico, nós trabalhamos com a psicóloga que vai mediando. Nós trabalhamos na modalidade de hipoterapia, que é o guia, a pessoa que guia o cavalo, um lateral, mediador lateral, que ele é o segurança para uma retirada de emergência, caso uma eventualidade, e o mediador, que é o profissional que vai trabalhar com aquela criança em cima do cavalo. É uma equipe mesmo, né? Essa equipe é que é a multidisciplinar, né? É equipe multidisciplinar, interdisciplinar, né? Porque a gente precisa todos entenderem a funcionalidade para trabalhar em harmonia. O indivíduo, ele não pode ser trabalhado por partes. Então, o desenvolvimento dele é muito importante. E aí a gente precisa estar unido, né, de posse desses conhecimentos para poder trabalhar ele em cima do cavalo, porque a gente trabalha com vida em cima de vida, né? O cavalo é uma vida e ele se comunica através do seu comportamento. E a gente precisa estar bem atento a isso, porque nós temos também crianças ali em cima que têm comportamentos. E a gente precisa entender, ser apto a estar trabalhando para não causar uma lesão maior. É isso aí, viu? E adulto também pode, né? No caso, sim, né? Você falou sim. em depressão, né? Depressão, síndrome do pânico, AVC, né? E aí a gente trabalha assim. O ano passado nós trabalhamos com alguns adultos, né? Que este ano já receberam a alta. Não porque estão curados, mas porque o processo desenvolveu e eles podem continuar com outras terapias. Né? Mas nós temos crianças autistas, adultos também que chegam e a fila de espera está grande aí para pessoas que estão querendo muito participar, né? E esses adultos são acompanhados sim. A gente fez um trabalho com uma pessoa que teve um traumatismo craniano e hoje, graças a Deus, ele consegue ter uma vida com bastante autonomia, independência. Trabalhamos muito o equilíbrio, né? A força muscular. E aí tem as outras pessoas, as outras crianças que a gente precisa trabalhar, a marcha, a força, a cognição. Isso tudo é englobado. O cavalo, ele é uma ferramenta, é um instrumento que, bem mediado, né? Ele traz resultados maravilhosos. A pessoa só no contato, no tocar, né? No trato com o animal, ele já está sendo tratado. E aí a equipe também se trata, vendo a evolução. A gente diz que as fotos que a gente posta, para muitos é uma foto fria, mas para a gente tem muita emoção. Quando a criança esboça a sua primeira fala, quando a criança dá o seu primeiro passo que não andava, é uma emoção para toda a equipe. Você falou aí na fila de espera, né? Qual é o tempo entre marcar e acontecer a terapia, a ecoterapia? Hoje, nós estimamos aí, geralmente 2 anos, mas a outra turma ficou 1 ano e meio, porque a gente percebeu que os avanços dava para dar alta. Depende muito do desenvolvimento do praticante. Mas esse tempo que você está falando é o tempo de ecoterapia. Mas eu falo o tempo de espera para fazer... A turma receber alta para poder a gente chamar uma nova turma. Então tem que terminar uma turma para outra... Isso porque a nossa equipe hoje é muito pequena ainda. Mas tendo mais equipes, o tempo diminui. Porque aí a pessoa desenvolveu, a gente já pode estar chamando outro da fila. No nosso caso, hoje, Esquadrão de Polícia Montada, a gente espera, né, a turma que está praticando receber alta para chamar uma nova turma. Foi o que aconteceu. A do ano passado recebeu alta, chamamos 20 praticantes. Mas se tiver alguém que está precisando urgente desse trabalho, não tem como abrir uma exceção, não? Porque a fila de espera, ela está nesse patamar. A gente precisa respeitar todos, porque todos vão estar numa situação especial, né? Então, para a gente não existe um melhor ou um pior, existe a necessidade. Então, assim, tem síndrome rara, a gente está tratando o que a gente chamou agora. Síndrome rara que ainda não tem uma CID. E nós estamos... crianças que têm uma ataxia, que paralisa o corpo inteiro. Então, quando a gente para analisar a fila, você vai ver que é difícil graduar a gravidade, né, de cada um. É muito individual. Todos realmente têm a mesma necessidade. Todos. Quando todos procuram, quando eles procuram como assim, aqui é a minha chance. Por favor, me acolhe. E aí a gente trata a família também, porque é a base desse indivíduo que chega lá necessitando. Então, se a gente também não acolhe a base, não trata a base, é difícil o progresso desse praticante. E essa sessão da ecoterapia dura mais ou menos quanto?
Desde o momento que a gente recebe este praticante para o início da terapia até o fim, que é a despedida do animal, 30 minutos. 30 minutos, né? Sim. Vocês chegam a trabalhar o dia todo com isso? Terças e quintas, o dia todo. Só terças e quintas, Terças e quintas, o dia todo com essas crianças. A cada criança meia hora. E aí, chega o próximo, a gente já recebe, acolhe, né? E além disso, nós temos também um projeto Colhendo Sorrisos, que recebe escolas na cavalaria e que fazem esse passeio educativo na cavalaria, né? E a gente também desloca para outra cidade, levando também um projeto Colhendo Sorrisos. Então, tudo agrega e aí a gente passa a semana toda trabalhando. Então, o fato de vocês fazerem só os 2 dias é porque nos outros 3 dias vocês estão viajando para outras cidades, é isso? Ou dentro da própria cidade, atendendo em outra modalidade, que é o Colhendo Sorrisos, as escolas, né? Para poder atender e passar a divulgar mais o que é o policiamento montado, que muita gente não conhece, como é feito, por que é feito, qual o objetivo. E aí as escolas acabam aprendendo um pouquinho mais e trazendo mais público também, né, para dentro da cavalaria. Que hoje nós dizemos lá que somos um campo científico. Tenente não, perdão, Major, eu disse que eu tenho esse problema, viu? Me perdoe. Não se preocupe. Eu já chamei coronel de tenente, eu faço uma confusão danada. Eu queria saber o seguinte, quando vocês saem às ruas, principalmente no centro da cidade, né? Que os animais têm as necessidades, eles são educados para não fazer a necessidade ou vocês saem limpando? Como é que acontece isso? Bom, na verdade, o animal ele escolhe a hora, né? A gente tem uma cautela, né? Dos locais onde a gente vai fazer os pontos de parada, né? De descanso que o cavalo precisa, a gente escolhe com mais critério. Mas estudar sobre o cavalo vai ver que o resultado dele lá, da digestão dele, não é nada que prejudique o meio ambiente, né? Mas, de qualquer forma, a gente busca esses ambientes para poder ter esse ponto de apoio para que ele descanse e que também não traga nenhum transtorno para a população. É verdade. Bom, eu até sugeri outro dia aqui à prefeitura, né, que pegasse o apoio de vocês, da polícia montada, com aquele caminhão que vocês têm, e recolhesse animais que ficam soltos aí, rapaz. Anteontem, 18 horas, tinha um cavalo que saiu lá do Banco Raso, no meio da Avenida Princesa Isabel, e foi até o final de linha do São Caetano, causando o maior transtorno no trânsito, rapaz. E a gente, Itabuna, aqui, a prefeitura parece que não tem zoonose, não tem mais ninguém que cuida disso, né? Eu acho que o CETRAN poderia pedir o apoio de vocês, recolher esses cavalos e até doava para a Polícia Militar, porque se anda na rua é porque não tem dono, né? É bom essa questão, a título de curiosidade, porque muitas pessoas não sabem. Mas os nossos cavalos, eles não podem compartilhar utensílio nem ambiente com cavalos que não são inspecionados, que não tenham cuidado com a saúde. Mas poderia pegar esse cavalo, passar por um tratamento antes, né? Ver a questão da saúde e depois se fosse doado para vocês, né? Até para ampliar esse trabalho. Na verdade, também tem outra questão. O cavalo policial, ele é como se fosse um concursado. Ele precisa ter o mínimo de competências, habilidade, estatura. Tá vendo aí, então? Entende? Então é interessante conhecer um pouco mais a cavalaria para entender, né? Padrão, né? Existe um padrão de altura, de força, de andadura, de temperamento. Peso, tudo, né? Peso, tudo. Tudo, e raça, né? Tem raça também, né? É bom frisar isso porque o início do trabalho a cavalo aqui em Itabuna, onde a unidade ainda não era independente, existia esse procedimento da população, ceder animais. E, infelizmente, esses animais não tinham o perfil adequado. Com a elevação do esquadrão unidade independente, aí nós passamos para critérios mais técnicos científicos, inclusive no mais alto padrão nacional e internacional também. Qual é a raça escolhida? Hoje nós temos um plantel repleto de puro sangue lusitano. É um animal muito inteligente, de origem, né, ibérica. Mas nós vamos migrar para o brasileiro de pismo, né, que é um animal que tem se mostrado o cavalo ideal para o policiamento. Musculatura, né? Musculatura, altura, aptidão para salto. Então são realmente, assim como a gente fala, máquinas que são encantadoras mesmo e de alto nível. Outro dia eu estava vendo um episódio aí de um programa, não me lembro se foi na Globo, o pessoal treinando o cavalo na Argentina, né? E não usava aquele freio na boca do cavalo, né? Que maltrata um pouco, né? E eu achei interessante, né? Eu acho que era uma maneira até de vocês futuramente também adotar, né? Porque o cavalo se educa, né? Na verdade, quando você forma o cavaleiro, você ensina ele que ele precisa usar o mínimo das mãos, não é? Mas esse contato do cavalo com a embocadura, ele é uma forma de comunicação com o cavaleiro.
Então, esses cavalos que normalmente não usam embocadura, eles são animais treinados especificamente para uma atividade esportiva, para algo de apresentação, que pode ser, e que inclusive acontece no esquadrão, né? A gente utilizar sem embocadura alguns cavaleiros mais habilidosos, mas universalmente, para qualquer atividade, a gente precisa realmente a linguagem, né? A linguagem é uma das linguagens. O policial ele precisa estar se comunicando com o cavalo o tempo todo e, sendo bem utilizado, não maltrata. Não maltrata, né? Tá certo. Bom, voltando aqui a subtenente, você quer fazer uma pergunta, né? Eu quero saber o seguinte, nessa questão de escolas, a gente tá vendo aí a loucura que tá acontecendo no país, alunos, né, entrando em escolas, atirando, matando as pessoas, saqueando. Se uma escola, um professor detectar, identificar um aluno que tem um transtorno desse, será que ele pode também passar por ecoterapia? Olha, qualquer transtorno, seja ele de aprendizagem, né, de neurodesenvolvimento, pode sim ser tratado com a ecoterapia. O que dificulta é justamente a nossa fila de espera. Mas quando recebemos essas escolas, né, muito disso vem por conta que os professores entenderam que é um momento que ali há lazer, né, e educação. Então, quando a gente recebe essas escolas, a gente também faz um trabalho para que eles tenham esse contato com o animal e entendam o processo. E como a gente tem um ano inteiro aberto, está sempre à disposição para aqueles que não praticam a ecoterapia e para a cavalaria no projeto Colhendo Sorrisos para ter esse acesso, para poder tocar, para poder passear, para poder montar. Aí sim já passa da terapia para um passeio, porque a terapia, a reabilitação é diferente desse momento. É isso que eu gostaria de saber, que tem tratamentos diferenciados aí. Sim, entende? Sim. Não é? Sim, porque a ecoterapia... Cada caso é um caso. Isso, é uma reabilitação. Isso. O Colhendo Sorrisos é uma visita que é feita ao esquadrão e a gente acaba utilizando nossos cavalos para educar essas crianças e às vezes os professores passam uma prévia e aí a gente já utiliza para disciplinar alguns que chegam com algum desvio. Os resultados têm sido bons? Positivo, muito positivo. A gente fica muito feliz em dizer, né? Porque, assim, é mensurável. Mas né? acontecem muitos casos assim, entendeu? Assim, de quê? De alunos rebeldes, assim? Sim. Sem interação com os colegas, com os professores? Sim, nós temos muitas crianças com transtorno que têm dificuldade com a interação social. Né? E aí a gente trabalha isso neles. Então, a gente traça um protocolo para trabalhar com essa criança para que ela seja cordial, para que ela seja uma pessoa mais integrada, né? E não só com a escola. Tem crianças que têm dificuldade em casa, né? Parte do princípio da casa, que já tem uma dificuldade com o pai, com a mãe. Parte da família, né? Parte da família e a própria família já chega pedindo socorro. E aí a gente entra com uma intervenção, né, educativa para poder disciplinar. E os ganhos são gigantes, porque eles aprendem a ter disciplina, eles aprendem a coordenar, a se autorregular, né? Porque tudo vem de uma estimulação cerebral e a gente sabe que o nosso cérebro é a nossa máquina maior. Acalma mais também. Acalma, desenvolve, disciplina. Melhora a cognição, disciplina e a família nos traz os relatos, né, de gratidão, porque está conseguindo, através da motivação que é o cavalo, né? Eu digo sempre que eles não vão lá por causa da gente, vão por causa do cavalo e a gente utiliza esse cavalo para ajudar na disciplina, na cognição e na melhora motora de todos eles. Agora esse trabalho é feito só nas escolas militares ou em todas as escolas? Qualquer escola que nos avise previamente que necessita fazer uma visita ao esquadrão, ela será recebida com data e horário marcado, porque a gente precisa preparar a equipe para recebê-los. Para organizar, né? Bacana, viu? Bacana esse trabalho. Tem mais alguma pergunta, Toné? Assim, por exemplo, em termos de criminalidade, os resultados têm sido positivos. A bandidagem, esse pessoal que fica assaltando os transeuntes na rua, que rouba celular, que não sei o quê, tem tido um resultado positivo? A população tem sentido isso? O efeito a cavalo, ele é fenomenal, né? A gente sabe que onde tem o policiamento montado, aquele tipo de delito, principalmente esses aí contra o patrimônio, não acontecem. Não é? Obviamente que esse controle maior da criminalidade, estatisticamente, não nos cabe, porque nós somos uma unidade que age em apoio, né? Mas os efeitos são consagrados de positivos em relação à aplicação do policiamento montado. Isso é no mundo inteiro.
Bacana, viu? E no dia a dia, esse trabalho de vocês conduz muito elemento? Como é que faz para conduzir? Vocês chamam a viatura, é assim que funciona? Pronto, como eu falei, nós temos sempre uma equipe a cavalo e uma equipe motorizada em apoio. Então, normalmente, nas condições que a gente tem, o policiamento montado identificou o elemento, deteve a viatura, vai lá no momento e no local adequado, faz essa condução até a delegacia. Bacana. E aqui em Itabuna os cavalos saem já montados, né, do quartel e vai trabalhar, né? Pronto. A gente sempre tem o dia a dia, eles saem ao passo, já fazendo policiamento pelo São Caetano, mas em situações onde essa distância ultrapassa os 6 quilômetros, aí eles são embarcados no caminhão e aí são deslocados para alguns bairros mais distantes. Se for lá para Ferradas, aí tem que ser no caminhão. Alguns bairros que a gente faz outros tipos de operações e aí passou dos 6 quilômetros isso a gente... para evitar acidentes ou para que o cavalo não canse? Na verdade, isso é uma questão de preservação do bem-estar animal e também é um padrão já estabelecido na doutrina de policiamento montado. Então, normalmente no Brasil todo existe esse protocolo. Passou de 6 quilômetros, a gente utiliza... Trabalham por turnos, é? Vocês trabalham por turnos? Sim, por turnos. Matutino, vespertino e esporadicamente noturno. Noturno evita-se mais para evitar acidente mesmo, né, no trânsito? Bom, na verdade, a gente tem uma situação de vantagem de ser visto. Então, à noite já tem a questão da luminosidade, já tem algumas situações especiais. Obviamente, a gente atua bastante nos eventos específicos, né? Como São Itapedro, como festas populares, e aí a gente tem todo um aparato para poder fazer essa observação, principalmente em locais de estacionamento, locais mais ermos. A gente está sempre atuando com a cavalaria. Por falar em festa, rapaz, eu vi umas cenas lamentáveis na internet essa semana, no Micareta de Feira de Santana, né? Colegas de vocês, policiais, parecem despreparados. Agrediu uma moça do nada, a moça estava dançando, rapaz. Recebeu uma paulada de cacetete, é brincadeira. A Polícia Militar presta um serviço maravilhoso, né, à população. Agora, infelizmente, tem alguns indivíduos que não deveriam estar na polícia, né, rapaz? Prestam um péssimo serviço. Mas ainda bem que são poucos, viu? Eu espero que a Polícia Militar expulse esses elementos, porque sujam, né? Aí contaminam a imagem da Polícia Militar, que é uma imagem bonita, agora, né? Se a gente não confiar na polícia, só em Deus. Rapaz, fica difícil. Uma pessoa dançando, eu não vi nada demais. Uma pessoa está dançando numa festa atrás do trio elétrico. A primeira coisa quando ocorre um problema em qualquer lugar, você chama a polícia. Não tem nem, e a Polícia Militar é quem causa mais sensação de segurança por estar na rua fardada, diferente da Polícia Civil, né? A Polícia Civil trabalha mais apaisando, carros não plotados na maioria das vezes, né? Então a população quase não vê a Polícia Civil, que faz mais um trabalho científico, né? O trabalho de prevenção mesmo é a Polícia Militar. E é nessa polícia que a gente precisa confiar, né? Precisa confiar. Com certeza. A Polícia Militar ela tem como slogan institucional, é uma força a serviço do cidadão. Então, desde a formação, né, os nossos comandos, as instruções, são todas voltadas para a proteção do cidadão. Então, acho que a questão do bem e do mal está no ser humano. Independente da área que ele atue, da carreira que ele escolha, mas a instituição ela é íntegra e ela sempre está buscando o melhor serviço com a maior adequação. Um exemplo é esse trabalho de vocês aí, não só da Polícia Montada, mas do Ecoterapia, né, que faz parte da Polícia Montada, e eu quero já aqui de público parabenizar esse trabalho de vocês, né, nessa nova configuração agora, mais encorpada, com mais elementos. E dizer que o espaço aqui vai estar sempre aberto. Inclusive, vamos agendar depois uma matéria em loco lá para a gente mostrar o trabalho de vocês, tá certo? É uma imensa gratidão esse espaço, porque realmente a gente tem mais possibilidade de amar aquilo que a gente conhece, né? Exato. O que você não conhece é fantasia. Então, a unidade, ela é com a vida, né? Nós estamos lá para proteger. E o valor de uma reabilitação para uma família, uma conversa que às vezes não está sendo filmada nem nada, que é um acolhimento, um conselho, um consolo. Isso faz um efeito estratosférico que a gente não tem nem noção. Faz uma diferença muito grande. Subtenente, para a gente encerrar, eu percebi pelas imagens ali que tinha poucos profissionais lá no evento, né, no workshop. Vocês convidaram todos os psicólogos que têm interesse nessa área? Como é que funcionou esse workshop? Não, como esse foi o nosso segundo workshop, nós tivemos uma limitação de vagas, né, para poder divulgar o trabalho. Foi mais específico para os acadêmicos das faculdades que nós temos convênios, para a instituição, para os nossos policiais e algumas pessoas da sociedade. Como uma forma de
está abrindo aí a casa para começar a divulgar esse trabalho. Certo. Porque, como eu falei, a nossa equipe ela ainda é muito pequena, né? Então a gente precisa ter uma estrutura para poder abrir um espaço maior. Mas o trabalho, a intenção foi justamente passar essa informação já para esses acadêmicos e para a sociedade, para a nossa instituição, para que as pessoas comecem a ter ciência do trabalho, de como ele é feito, dos cuidados necessários que precisa ter, e daí a gente poder fazer um evento maior. Durante o ano, o Major Altamiro já tem aí, né, as propostas para poder estarmos fazendo outros workshops, seminários, e aí sim abre né, para um público maior. Até para poder a gente passar uma informação mais concreta, né? Exato. Poder ter um cuidado maior com essas informações. Tudo tem que ser muito cuidadoso quando a gente lida com vidas. Então, a gente precisa passar uma coisa com bastante dados científicos, né? Com um embasamento teórico e prático, para que essas pessoas não tenham dúvida do que está sendo passado para elas. Quando serão, então, as demais datas aí para outros eventos, Major? Bom, a gente vai recolher, né, as experiências positivas desse evento. Eu queria ressaltar também que a quantidade também vai muito em função dos recursos que a gente tem para poder aprimorar o participante. Certo. Então, não é como você fazer um workshop com 100, 200 pessoas que sem ter a condição deles experimentarem o cavalo, deles montarem. Entendi. Então, a gente precisa ter esse controle. Então, é uma questão de qualidade do evento. Isso. E em relação a outros eventos, como a gente está tendo essa experiência tão positiva, a gente está vendo várias possibilidades. Eu quero ressaltar também a parceria com as universidades, né? Então, cursos específicos, vivências específicas vão ser feitas, talvez por área, mas a gente vai estar bolando algumas outras coisas. O certo é que próximos workshops de ecoterapia irão acontecer muito em breve. Ok. Bom, se tiver algo que eu não perguntei, vocês queiram acrescentar, fica à vontade, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né, nos estúdios. Muito obrigado e sempre que tiver notícia, informação, estaremos sempre de portas abertas, viu? Na verdade, é sempre gratidão, a teclinha que eu sempre bato no quartel. Acho que a gratidão é um remédio para a alma e anima o nosso corpo a agir. É verdade. Então, nós somos uma unidade muito simples, mas que é muito avançada, premiada. E lá é um celeiro de pessoas que querem o bem. Então, estão de portas abertas, porteiras abertas para nos visitarem. E a própria comunidade também, né? Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigada, fica aí o convite também para que vocês possam ir lá conhecer, sentir um pouquinho do que é nosso cavalo terapeuta, né? Conhecer, porque quando a gente conhece, fica mais verídico a nossa informação. Então, assim, mas a casa está aberta, convidamos a sociedade, a comunidade escolar que queira estar visitando e informando que lá tem pessoas capacitadas e preparadas para atender todo esse público aí. Sintam-se à vontade. Ok, então conversamos aqui com o Major Altamiro Oliveira e com a subtenente Risélia. Risélia de quê? Risélia Silva. Risélia Silva. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Bom, a gente vai conferir agora as cotações, né, com a Bárbara Oliveira e daqui a pouquinho a Bárbara vai voltar aqui com a entrevista também, muito interessante, né, com o advogado que lançou esse livro aqui, que a gente até entrevistou ele outro dia aqui, né, mas tem informações novas, Proteção Animal e Reflexo no Mercado Veterinário, que tem tudo a ver com esse assunto que falamos aqui agora. Então vamos às cotações. Do cacau em Itabuna, R$ 212. Ilhéus, R$ 212. Bolsa de Nova York, $48,04. Camacan, R$ 212. Eunápolis, R$ 205. Arroba do boi, 15 quilos, Feira de Santana, R$ 275, perdão. Itapetinga, R$ 255. Teixeira de Freitas, R$ 244,50. Salvador, R$ 270. Eunápolis, R$ 245. Café arábica, saca 60 quilos, Barreiras, R$ 1.120. Vitória da Conquista, R$ 1.050. Bolsa de Nova York, R$ 1.292,27. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 1.120. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis, R$ 620. Vitória da Conquista, R$ 630.
Estamos de volta aqui com o TVI News. Nós falamos agora, né, com o Major Altamiro e a subtenente. Mas agora nós vamos conversar com o nosso próximo entrevistado, o doutor Fábio Loureiro, que é advogado, né, e ele é defensor dos animais. Ele fez um livro, né, que relata sobre isso, e nós vamos saber mais. Ele já esteve aqui com a gente no programa, mas faltou a gente abordar mais assuntos. Então vamos hoje conversar mais com ele. Bom dia, Fábio. Bom dia, Bárbara. Prazer retornar para poder falar sobre a proteção animal, sobre o livro, e fico à disposição. O seu livro foi o seu trabalho de conclusão de curso que você apresentou e você também publicou? Explica pra gente. Isso mesmo. O livro, ele é resultado da minha pesquisa, né, que foi uma pesquisa desenvolvida junto ao ESC, no mestrado de Economia Regional e Políticas Públicas. E, ao final, eu decidi lançar essa dissertação como livro e como forma também de comercializar a obra e poder ajudar também os integrantes do terceiro setor, que na obra o terceiro setor é representado por ONGs e protetoras. Então, foi uma forma também de contribuir para a sociedade local através da pesquisa acadêmica. Problema técnico. O livro do Fábio está aqui, né? Proteção Animal e Reflexos no Mercado Veterinário. E você pode adquirir. Está disponível, Fábio, esse seu livro? Isso mesmo. As vendas estão sendo feitas através do Instagram da pesquisa, né? Durante a composição da pesquisa, eu fiz um perfil no Instagram para divulgar. Tinha um formulário de pesquisa para tutores locais. Então, através do @pesquisaanimal.itb, via direct, eu respondo por lá e comercializo o livro. Nós também vamos fazer um lançamento da obra na próxima semana, no dia 5, às 19 horas, no Sindicato dos Bancários aqui de Itabuna, ali na Avenida Duque de Caxias, número 111, no centro. Então, são 2 canais de venda que nós temos inicialmente. Fábio, conta pra gente sobre essa experiência que você teve, né? A gente sabe que você é defensor dos animais, você é apoiador das ONGs que resgatam animais nas ruas. A gente sabe que Itabuna tem muitos animais que sofrem maus tratos, né? Inclusive não tem uma estrutura para poder amparar esses animais, né? Que às vezes o dono adquire o animal e ele não cuida, depois ele descarta na rua, né? Tem muita gente que não tem coração mesmo. O que você percebeu com relação a isso durante a sua pesquisa? A pesquisa eu dividi em núcleos, né? Então um desses núcleos foi o núcleo do terceiro setor, então eu entrevistei protetoras e ONGs e através das informações que elas prestaram, diversos casos de abandono animal ou de maus tratos foram relatados, né? Então, uma outra figura também que eu pude identificar durante a pesquisa é daqueles animais que possuem tutores, mas que são criados soltos e estão sujeitos a atropelamentos ou maus tratos de outras pessoas. Então, o terceiro setor acaba atuando em casos dessa natureza. Ou até mesmo em situações em que o animal está preso dentro de casa, numa corrente, então as ONGs e as protetoras vão até o local, ou fazem o recolhimento desses animais das ruas. Então, animais que estão atropelados ou animais que simplesmente estão abandonados vagando pela cidade, elas acabam interferindo nessas situações, nessas ocasiões. Verdade. Fábio, a gente vê muito nas redes sociais as ONGs pedindo ajuda à população financeira, até porque esses animais precisam aí de um acompanhamento veterinário. E isso requer dinheiro. Quando eles precisam de se submeter à cirurgia, para alimentação, a gente vê sempre elas fazendo esse apelo. Com relação a essa estrutura, você também teve alguma pesquisa, algum estudo com relação ao seu livro, das ONGs, a necessidade das ONGs? Sim, veja, esse é um campo amplo, principalmente porque não tem uma pesquisa dessa natureza. Então, quando a gente tem esse vácuo de trabalhos acadêmicos
de forma interdisciplinar, a gente acaba tendo muito material para trabalhar. A estrutura dos abrigos foi um ponto também averiguado. Então, eu pude identificar que os locais são improvisados, em maioria. Então, são terrenos ou casas que são improvisadas e que não necessariamente dão conforto a esses animais. Isso gera um problema estrutural, é também um problema financeiro, porque são organismos que atuam contando com a colaboração das pessoas, com a identificação com a causa, e nem sempre essas pessoas, essas mulheres, isso deve ser dito, que são mulheres que atuam em maioria, né? Eu só entrevistei mulheres do terceiro setor, e elas contam com a colaboração mesmo da sociedade. Então, diante disso, o cenário se torna precário. E a necessidade de financiamento, de verba para lidar com essas questões, direciona esse segmento ao mercado veterinário. Então, é aí que entra a parte econômica do estudo, né? A parte desse mercado, hoje, contribui frontalmente para o PIB, por exemplo. Eu tenho dados na pesquisa de que o mercado veterinário rendeu em torno de 35 bilhões ou milhões, não me recordo se foi na casa dos milhões ou milhões, mas uma quantia relevante, equivalente a 0,3% do PIB de 2019. Dados da Abimpet, Euromonitor, IBGE. Então, a gente tem um contato do terceiro setor frontalmente com o mercado, através da compra de produtos, rações, medicamentos, por exemplo, ou de serviços, como no caso de cirurgias ortopédicas ou castrações também. Ô, Fábio, eu gostaria de saber o seguinte. No caso de animais abandonados, que os tutores abandonam em beira de estrada, dentro de caixa, em porta de casas, aí identificou o autor desse que abandonou. Então, qual é a punição mesmo, mais severa? Os animais não voltam para eles mais, não? Porque ele pode, assim como ele abandonou, ele pode até envenenar e matar. Então, qual é a punição mesmo que esse tutor teria de abandono de animal? Os animais não voltam para ele, voltam? Não, essa é uma pergunta interessante, porque a legislação foi modificada recentemente em 2020, né, através da Lei 14.064, que inclusive foi uma lei que levou o nome de Lei Sanção, em homenagem a um cachorro que sofreu maus tratos, né, ele teve as patas amputadas pelos agressores, e hoje a pena, lá pelo artigo 32, parágrafo 1º-A, é de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Então, essa é até uma crítica que eu faço em relação à lei, porque essa guarda que está na lei, ela não deixa claro se é a guarda do animal que sofreu maus tratos ou se é a guarda de outros animais também, que no meu entendimento, o mais adequado é uma pessoa que comete isso, mas não pode ter a guarda. Mas ele continuou sob a tutela desse dono que abandonou, não, né? Não, geralmente, ou o animal ele é recolhido, para doação, entregue para doação. Aí é que entra a lacuna justamente do estado, do município em específico, falando da pesquisa, que as ONGs elas vão e recolhem um animal e vão para a ONG, né, para o abrigo. Então, é assim que tem acontecido. Eu nem entro na questão de o que o Estado deve fazer, porque o cenário é tão precário, né, por conta da falta de verba e estrutura, que eu tenho que me limitar a relatar o que acontece de fato para, a partir daí, em uma discussão ampla com outras pessoas, ver o que é o ideal. Mas, em linhas gerais, esse animal geralmente é resgatado e a pessoa não tem mais o acesso a ele. Até pela legislação ele é proibido, né? A pena inclui essa proibição de guarda. Olha, teve uma época lá na minha rua que estavam matando muito os gatos, tudo. Desconfiaram de uma vizinha, mas nessa época não tinha câmeras. Por exemplo, hoje nós temos recurso tecnológico que a gente pode identificar quem é que está colocando veneno para os bichinhos. E aí, nesse caso aí, a punição também é grande. Entra nesse mesmo artigo, né, que são maus tratos. A senhora falou em gatos, né? Em gatos. Então, outra crítica também a esse dispositivo é que esse aumento de pena de reclusão é para cães e gatos. É a mesma pena. Exatamente. Exatamente. Para esses dois animais. Então, não é distinto, para cão é um, para gato é outro. Não. A distinção que se faz aí é, por exemplo, a legislação não aborda isso para outros tipos de animais, que, ao meu ver, seria adequado. Maus tratos são maus tratos, independente da espécie do animal.
Então, o endurecimento da pena focou apenas nisso. É um avanço, lógico, mas eu acredito que abranger a outras espécies seria o ideal. Incorreria na mesma pena. A grande dificuldade as pessoas têm um certo receio ainda de denunciar. A pesquisa mostra isso. Metade das pessoas que presenciaram maus tratos não denunciaram. Então, há um certo receio. Em entrevista com as ONGs e protetoras, elas falaram que geralmente as denúncias chegam até elas, mas o denunciante ele não quer aparecer perante a autoridade policial para formalizar a denúncia. Então, a informação das ONGs e protetoras há um prejuízo na hora de levar a polícia até o local, porque a ONG ou a protetora não viu o fato. Ela ficou sabendo por um terceiro. E isso gera um certo problema para que essas ações sigam. Que tem que ter uma prova. Exatamente. Então, se tiver alguma imagem, algum vídeo, talvez possa ajudar nesse sentido. Mas hoje está mais fácil, porque tem câmera em tudo quanto é de lugar. Sim. Hoje você maltratar um animal, todo mundo está vendo. Recentemente teve um caso em Goiás, que um senhor, ele mantinha os cachorros acorrentados no quintal e ele foi preso. Ele foi retirado do local, saiu preso e os animais foram recolhidos para uma instituição. Então, provavelmente vão ser encaminhados à adoção desses, vão para um novo lar, né, que atenda às necessidades do próprio animal. Pô, Fábio, uma coisa que está circulando muito aí é aquele assunto da capivara filó. Sim, sim. Que o rapaz lá na Amazônia criou desde pequenininha, que mataram, os caçadores mataram a mãe dela. Aí o IBAMA recolheu, tomou dele. Agora devolveu, mas ele vai ter que pagar uma multa de 20 mil. Mas acontece que ela foi criada já em outro ambiente. Se devolver para o habitat dela, ela não vai conseguir resistir, ela vai morrer, ela não vai sobreviver, porque ela não foi criada naquele ambiente. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Veja, o elemento fundamental disso... Aí é animal silvestre, né? Porque animal silvestre. Capivara, né? Quando a gente vai analisar a literatura e ver a profundidade que a relação entre seres humanos e animais tem ao longo do tempo, a gente vê que isso é uma questão técnica, porque o animal é silvestre e não é recomendado ser domesticado. Mas, por outro lado, a gente identifica que há também... Não pode ser tratado como um animal de estimação. Mas há o laço afetivo também, como a senhora bem mencionou. Esse animal, essa capivara, não é uma capivara... Que foi criada desde comum. Pequenininha, exatamente, em outro ambiente. E a gente tem que analisar também que há o prejuízo para o animal. A gente não pode negar que também há o laço afetivo do animal para com o ser humano. Quem tem animal em casa sabe muito bem disso. Que o animal sente falta, ele tem os interesses próprios, tem como ele se expressa ao modo dele. Então a gente tem que levar isso em consideração. Ao meu ver, não me parece uma decisão justa, apesar de não sei se há algum regramento específico para esse caso. Desculpa aí, eles acham o seguinte, que isso aí estimula outras pessoas a fazerem o mesmo, a pegar animais silvestres para criar, e que não é recomendado. Mas no caso dele foi um caso excepcional, até porque os caçadores mataram a mãe da bichinha, da capivara, da filó, e ele pegou já da mata e trouxe. Quer dizer, é um negócio meio, né, fica meio complexo, que a gente não sabe como... Veja, a gente não pode aplicar a legislação de uma forma absoluta, sempre. Né? Existem... 100%. Exatamente. Inclusive, é uma coisa que se fala muito no direito, é que não há o direito absoluto. Tudo é relativo. Vai depender de cada caso. As circunstâncias materiais, fáticas desse caso, apontam para o fato de que o animal ele está fora do habitat natural dele, está em um outro contexto. O fato de influenciar a população deve ser contornado por meio de outras ações. Campanhas educativas, por exemplo, para indicar que não se recomenda que as pessoas tenham capivaras. Né? E eu acho que esse seria uma discussão mais avançada e adequada ao caso. Então, em primeiro momento, eu acho que é desarrazoado retirar a guarda do animal e indico ainda para essa necessidade de conscientizar a população de que não há uma indicação de que o animal seja domesticado. Agora a gente tem diversas outras espécies que as pessoas têm, transitam... Eu tive cágado, por exemplo, tive 5, já entreguei. Vi que não estava, não achava que eles estavam no ambiente deles.
ali no cimento e tal, não é. Porque o cágado, assim como a tartaruga, tem uma tartaruga marinha, mas tem uns cágados que é mais de terra, Sim, assim. sim. Não é? Vive mais em outro tipo de ambientação. Mas aí eu entreguei. Eu achei Isso deve por bem ser que devia levado em entregar. consideração. Que não tinha condições de criar eles naquele ambiente. Não tinha nada a ver com eles. Veja, no seu contexto, talvez, né, tenha sido a decisão mais acertada, que foi retirar a guarda, porque não estava atendendo às necessidades do animal, o que não é o caso da capivara, que ele me parece estar num ambiente natural, né? Me parece isso. Mas no meu não, muito urbano para eles, não tinha nada a ver. Eu achava que estava errado, estava equivocada. Eu entreguei. Verdade. Doutor Fábio, a gente vê agora uma tendência de, como o Toné citou o animal silvestre, eu também me recordei que agora se tornou uma tendência das pessoas criar animais silvestres, né? Principalmente porque ganha notoriedade na internet, como criar cobra, né? Como criar animais assim exóticos. E aí, qual a sua opinião sobre isso, com relação esses animais eles sair do habitat dele natural, né? E ficar ali preso em jaulas, às vezes até para uma questão comercial, né? Tem até programas de TV voltados a isso, em que eles capturam cobras. Você já assistiu, Toné? Que eles capturam cobras. E pássaros, aves. Isso, muitos. Aí Aves qual a sua opinião exóticas com que a relação gente a tem esse muito tipo aqui de na- modalidade agora? Esse tipo de domesticação, que é uma domesticação abrupta, né, não é natural. Eu vou me referir ao caso da capivara porque serve de comparação por não ser um animal natural, né? Um animal de estimação corriqueiro. Né? Mas você retirar o animal do habitat dele, principalmente para essa finalidade, que não vejo sentido nisso. E eu acho que o ponto principal é analisar o interesse do animal. Esse animal ele está adequado no contexto dele? Você retirar um pássaro, por exemplo, não é adequado que ele fique E peixe em preso. aquário? Também é um outra absurdo questão a aqueles- ser Não é? discutida também. É. Né? Então, assim, o que se deve levar em consideração é o interesse animal. A obra que eu escrevi remete a um autor chamado Peter Singer, que trata da questão sob um ponto de vista filosófico. E ele usa o princípio da igual consideração entre as espécies. Então, do mesmo modo que a gente considera os interesses humanos, né, a gente deve também considerar os interesses dos animais. Porque a gente não pode dizer que os animais não têm interesse. Eles possuem interesses próprios. Eles conseguem formar laços. Tem um documentário disponível na internet, vocês podem ver, sobre os elefantes, por exemplo. E eles desenvolvem ali uma sociedade própria. Então, isso demonstra que não é só o interesse do ser humano que deve prevalecer. Nesse caso, é o interesse ou por views, ou por ganhar algum tipo de benefício, né? Então, eu acho que nesse caso específico não é adequado, porque não atende o interesse do animal. É verdade. Então, com relação a esse programa, eles capturam as cobras, doutor, e o intuito deles é manter em cativeiro e tirar aquele veneno, né? Porque o veneno que eles comercializam. Então, é algo ilegal, né? Eu não tenho conhecimento exatamente dessa extração do material. Pelo seu relato, me parece que é uma coisa clandestina. Eu não tenho, assim, com precisão algum dispositivo ou regramento que aponte para isso. Mas eu acredito que não seja realmente adequado. Mesmo que... Qual é a finalidade de utilizar? É para a indústria farmacêutica? Porque se for, deve ter uma regulamentação específica para isso. Né? Ainda que eu discorde de muitas práticas da indústria farmacêutica, de cosméticos, é um caso que deve ser analisado. Se é um programa midiático para pegar um animal e fazer isso, eu não vejo realmente sentido algum. Entendi. Sobre os zoonoses aqui de Itabuna, a gente observa que tem muitos relatos de reclamação que não tem estrutura para atender os animais, que está praticamente desativado. Você tem informações se está realmente desativado? Porque tem informações de que existem licitações para poder fazer reforma nos zoonoses, mas em prática nós não temos nada, né? Porque quando existe alguma necessidade, eles rejeitam porque não estão tendo estrutura. Você tem informação sobre os zoonoses? Olha, o livro, ele englobou um período de tempo, né? Então, na época do livro, que foi 2021, a época que eu conversei mais com o pessoal que participou da pesquisa,
não tinha estrutura, me parece que continua assim, desse mesmo jeito. Então eu até fiz um levantamento com fotos do estado que o zoonoses estava e como era retratado nas redes sociais do município. Eu tenho conhecimento que as castrações não estão sendo feitas mais pelos zoonoses, né? A área pública foi a que mais faltou nesse trabalho, porque eles não responderam ao convite para participar da pesquisa. Mesmo tendo sido protocolado um pedido e enviadas perguntas por e-mail, eles não responderam. Isso prejudica a pesquisa e demonstra que não há um interesse nesse sentido, né? Agora, eu estive algumas vezes no zoonose, vi que realmente é uma estrutura precária, vi que há também uma certa confusão da população em relação aos zoonoses. Por exemplo, o zoonoses ele não é um abrigo de animais, ele é para controlar essas patologias que são emitidas pelos animais e essa relação de patologias entre animais e seres humanos. Então, o princípio fundamental dos zoonoses é a saúde humana. Isso deve ser dito. Então, eu vi relatos, isso não está no livro porque não foi formal, né? Mas lá no centro de zoonose eu vi algumas pessoas comentando que alguns moradores chegam e simplesmente abandonam os animais lá. Então deve-se esclarecer a finalidade do órgão também para que não haja essa confusão de que tudo deve ser levado aos zoonoses como se fosse Mas os zoonoses têm a obrigação de recolher esses animais abandonados? Tem a obrigação de controlar... É uma questão de saúde pública. Exato. Exatamente, esse é o ponto fundamental. Porque apesar de recolher, e tem uma legislação própria até que modificou o Código de Posturas, essa legislação ela se volta até mais para o recolhimento de animais de grande porte, né? Mas a gente tem que entender a natureza do órgão, que é o bem-estar e a saúde humana. Então, o que as ONGs e protetoras buscam? Evitar doenças. Exatamente. Esse é o fundamental. O abrigo desses animais é uma consequência disso, porque eles são retirados das ruas e colocados Ô, Fábio, lá. aí tem um prazo de validade para ele ficar lá? Como é isso? Um prazo então, para ele ficar lá? Exatamente, não tem, eu não consegui visualizar, e são pontos que eu gostaria de tratar com a administração, né, com o responsável, que não foram, né, esses pontos não foram respondidos, não foram atendidos pelo requerimento, porque eu tenho várias questões em aberto para saber justamente essas questões. Como é que é feito, tem adoção ou não? Então, tudo isso ficou em aberto na pesquisa, né? Mas, voltando à questão, só para encerrar, as zoonoses têm que recolher, têm que controlar essas patologias, mas o interesse fundamental é promover, no meu entendimento e pelas entrevistas do terceiro setor, é promover a adoção dos animais. Porque o abrigo... E também a castração, né? A castração também é um ponto fundamental. O abrigo de animais, ele não é um depósito. Isso foi dito várias vezes pelos participantes. Não é só te retirar o animal e jogar lá. Não atende às necessidades básicas do animal. O animal, existem casos de que a ONG disponibiliza a adoção, é adotado e a pessoa devolve o animal. Há relatos na pesquisa de que o animal ele volta visivelmente, né, triste para aquele local, porque ele não quer estar ali. E agora tem uma coisa também que eu acho um absurdo, é um tal de abrigo temporário, vai para uma família, fica um tempo lá, depois volta de novo para cá. Não, aí tá errado muito isso. Triste, ele cria né? laços afetivos Claro. com um novo tutor, e depois devolve 2 meses, 3 meses, devolve de novo. Esse ponto é muito interessante, porque veja só o que eu... O lar temporário. Veja só como é que isso aparece na pesquisa. O lar temporário, ele é uma alternativa à superlotação dos abrigos. Então, veja, existe mesmo isso do laço, inclusive... O cão, o gato, o que for, cria laços. Sim, é terrível, é ruim pro bichinho. Existem casos de que a pessoa que dá o lar temporário acaba adotando o animal. Acaba adotando. Isso. Mas o lar temporário, a figura aparece como uma alternativa porque o setor não suporta mais. Então, entre deixar um animal sofrendo na rua e acolher o animal, algumas pessoas disponibilizam um espaço e o animal fica lá, custeado pelas ONGs e protetoras. Então a pessoa dá o lar, esse animal vai ser cuidado e disponibilizado pela adoção. Mas nesse meio tempo acontece o caso da pessoa se afeiçoar pelo animal e quer ele ali e ótimo, né, conseguir uma adoção. Então é ruim que se a gente analisar sob esse ponto de vista, né, de que o animal também cria o laço ali, mas o cenário é tão ruim que se torna uma alternativa que as ONGs e protetoras têm. Agora, no caso dessas ONGs,
elas fiscalizam o trabalho das zoonoses, acompanham? Tem uma certa movimentação de cobrança. No início da pesquisa, era o início dessa gestão atual. E eu percebi que havia uma certa esperança, né, de que mudou a gestão, vai mudar, né? Eu não sei como está hoje a relação entre o terceiro setor e o governo atual, por exemplo, né? Mas há cobrança constante. Uma outra cobrança que eu também pude visualizar é em relação à UESC, a implementação da residência em medicina veterinária, que foi uma coisa que foi alcançada há alguns anos, mas que não se efetivou porque a universidade não conseguiu bolsas, né? Eu entrevistei algumas professoras da UESC, e me falaram que isso poderia ser muito útil, principalmente porque o município não faz mais as castrações. Então, eu estava até ouvindo a entrevista anterior aqui, né, com o major e a subtenente, falando dessas parcerias. Eles chegaram a comentar isso, de que há parcerias com a universidade, se eu não estiver enganado. Então, a população, através da UESC, por exemplo, os animais se beneficiam de programas específicos de extensão. Então, se há um programa de extensão de castração, existe a castração pela universidade. Um programa de nutrição, aí o animal ele vai e ganha ração. Então, assim, a universidade também é uma alternativa para contribuir para a proteção animal, para o bem-estar animal local, né? Então, já dá um suporte muito bom, né? Exatamente. E as pessoas buscam mesmo a universidade, né? As ONGs precisam também desse suporte. Só que muitas vezes tem, no caso da UESC, né, tem o deslocamento para levar os animais para lá. E a quantidade de animais, né? Na pesquisa, muito grande. Eu identifiquei, naquela época, 937 animais. Quanto? 937 animais. Há quanto tempo atrás? Até 1 ano e meio, mais ou menos. 937? Isso. Foram 7 entrevistados. Isso dá uma média muito alta. E a gente tem que considerar o seguinte. Protetoras independentes geralmente atuam sozinhas. Então, existe protetora que tem 147 animais para ela cuidar sozinha, sem ajuda de mais ninguém. Então, isso liga um alerta também, porque principalmente se as adoções não estiverem sendo promovidas, porque isso pode ser um risco muito grande de acúmulo de animais, né? E existe também a pessoa que quer se desfazer do animal, toma conhecimento dessas pessoas e terceiriza a responsabilidade, entrega o animal e pronto. Então, E não tem... Peraí, Fábio, também não dá um acompanhamento se o animal está sendo bem tratado. Sim. Você joga para lá, olha, você quer, leve. Mas aí você não dá um acompanhamento, você não monitora. Então você não sabe, né? O destino desse animal. Exatamente. Então, o que a pesquisa visa fazer? É também uma forma de catalogar esses atores. O município não tem esses dados. Deveria ter. Tem um chip, não. Pois imagine uma realidade com chip, né? Com chip. Porque, veja só, como é que a gente vai pensar numa política pública se a gente não sabe quantas ONGs tem, quantas protetoras, quantos animais, quanto de financeiro que precisa? Tem uma ONG que revelou que tem um passivo de R$25 mil, com cirurgias, ração, castração. Esse dinheiro vem da doação, da boa vontade das pessoas. Então, quando isso não aparece, cria-se aí uma dívida para o mercado local, mercado veterinário. Então, é uma relação cíclica, né? Da omissão do ente governamental, passa pelos protetores, o terceiro setor. Esse terceiro setor acessa o mercado veterinário com a compra de bens, produtos, serviços. Esse mercado veterinário, ele paga tributos. O ISS é um imposto municipal, por exemplo, que entra no cofre público e o governo, né, o município, não dá uma contrapartida nessa área. E deve-se dizer uma coisa, o imposto, ele é um tributo não vinculado, ou seja, ele não exige uma contraprestação do Estado, né, específica. Eu vou pagar um ISS no mercado veterinário, eu quero uma verba nessa área. A natureza do tributo não permite isso, mas a gente deve levar em consideração o descontentamento da população. Eu fiz uma pergunta hipotética aos tutores no formulário online, se eles gostariam mais de pagar tributos ou doar o valor às ONGs. Um grande percentual disse que prefere doar às ONGs porque vê o dinheiro sendo empregado em uma coisa que considera benéfica. Então essa é uma discussão para ser feita também.
Agora, aqui em Itabuna, em média, assim, quantas ONGs trabalham com isso, Fábio? Olha, na pesquisa, à época, eu entrevistei 4 ONGs. 4? 4 ONGs. Acho que 3 eram formalizadas. Mas que atuam verdadeiramente, sim, assim, sim. direto? Sim. Eu fui aos abrigos, conheci, vi o estado dos abrigos, a quantidade de animais. São uns 3 anos atrás? 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Eu acho que agora são 5, porque eu tenho conhecimento de uma protetora que se transformou em ONG. Inclusive, eu não posso revelar os nomes pelo sigilo do participante, né? Tem essa obrigação, essa responsabilidade na pesquisa acadêmica. Mas, então, aí, vamos colocar aí que são 5 ONGs atuantes. E, durante a pesquisa, eu descobri a figura da protetora independente, que são essas pessoas que não estão em um grupo, mas que atuam na proteção do bem-estar. Não fazem parte de ONG, mas que atuam voluntariamente. Exatamente. Às vezes é na própria casa, tem um canto específico e elas recolhem, ajudam de alguma maneira, né? E com os custos todos sobre... pessoais. Tem uma delas que é o custo integral dela, porque ela nem pede doação assim na internet. Então ela banca mesmo o abrigo dela. Tem uma área específica, né? E faz isso. Doutor Fábio, essa pesquisa você, né, estava ali por dentro com relação aos animais e você pôde observar o quê? Se o zoonoses precisa de quê? O veterinário, a gente sabe que é essencial ter um veterinário, né? Você acompanhando, observando nessa obra sua que você fez do livro, o que você acha que falta ter nos zoonoses para que ele atenda bem à necessidade da população dos animais? De imediato, eu acredito que o essencial seria promover as castrações. Porque enquanto os animais estiverem se reproduzindo, você tem uma população aumentando, né? Uma das professoras até me explicou na entrevista que a gente só não vive num mundo de animais porque existe uma pressão natural entre as espécies. E até o fato de que existem pessoas que matam os animais ou morrem atropelado, enfim. Mas eu acredito que o zoonoses precisa se estruturar nesse sentido. Pelo menos para começar a promover as castrações, desafogar o terceiro setor desse custo e frear a reprodução descontrolada desses animais. Se a gente for em bairros mais afastados, ou talvez até mesmo no centro, a gente vai ver muitos gatos. O gato ele reproduz mais rápido do que o cachorro. Então você tem... Essa população canina e felina, ela é muito alta. Qual é a maior? É a de cão ou é a de gato? Essa é uma boa pergunta. Eu não medi exatamente isso. Eu até tinha um projeto inicial que era voltado exatamente para o controle de população de animais. Mas não foi aceito na época, depois eu modifiquei para ser mais abrangente e o resultado, né, é esse que eu trago hoje. Mas no formulário para os tutores, eles afirmaram que a maioria dos animais encontrados são de cachorros. Seguidos dos gatos. Então, são mais assim... Em primeiro lugar, os cães. Cães e gatos estão no topo lá dos dados quando a gente faz análise. Mas tem outros animais, né? Os equinos e assim por diante, né? O pessoal fala que vê cobra também. Pássaros, né? Pássaros também. Então tem uma série de respostas. Mas pássaro você tem que ter uma autorização do IBAMA para criar um pássaro, não? Gaiolas e tudo. Não? Eu não cheguei a averiguar exatamente essa permissão para a criação desses animais, até mesmo porque a pesquisa me direcionou para esses animais de pequeno porte e como as ONGs focam em cães e gatos, foi o que eu me concentrei. Eu sei que existe uma recomendação, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é no sentido de não apresentar os animais em gaiolas nos estabelecimentos, né? Isso aqui até a gente consegue verificar em alguns locais. Aqui na cidade a gente consegue verificar. Para comercialização, você fala. Exatamente. Eu não tenho certeza se há alguma regra específica para criar os animais em gaiolas, né? Ou os pássaros, né? Nesse caso. Pessoalmente, como eu já falei, acho inadequado. Não é o natural do animal ficar se debatendo numa gaiola. Agora, outra coisa importante que eu quero saber é sobre a raça animal. Porque nós temos raças muito mais agressivas. Eu não sei como você vai ver isso. Porque tem Pitbull, tem o Rottweiler, são animais de médio porte. Tem o pastor alemão, tem o Doberman. No caso aí, o mais agressivo é o Pitbull.
Existe uma legislação específica para os criadores de pitbulls, que muitas vezes relaxam e acontecem acidentes horrorosos, ou contra os próprios animais, a própria espécie, ou então contra crianças ou humanos. Em relação à legislação específica para pitbull, eu desconheço. Não que tem. tenha alguma coisa nesse Todo mundo, sentido. quem quiser, pode criar. Acredito que sim, eu não tenho conhecimento. Na pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nada em relação à proibição Mas da a criação. responsabilidade é maior, não do que um cão de pequeno porte, como um pincher, por exemplo. Né? Olha, eu considero que sim, porque há essa possibilidade. Agora tem uma ressalva em relação à agressividade. A gente sabe que tudo depende da forma com que o animal é criado. Pode ser um animal Eles falam exatamente quando acontece algum acidente, deixa o portão aberto, que o cão saia e comete uma coisa feia lá, morde, até mata, né? Rasga a estraçalha, é terrível. Então eles falam assim, não, mas aqui em casa ele é um doce. Sim, mas aí é diferente, tá em casa, mas ele tá sempre criado ali. Isso. Não é? E às vezes é difícil você ver um tutor andando na rua na coleira com um pitbull. É muito difícil, não é? Ou então com Rottweiler, né? Que tem um cabeça de touro que fala, né? Tem eles até mete medo. Vê o cachorro pequenininho, eles estranham, eles já ficam logo nervosos. É difícil. Agora, eu não sei, eu acho que devia ter uma legislação para estar criando esse tipo de raça. Que eles são muito valentes mesmo. É deles mesmo, eu acho, né? Depende, tem a criação também, sabe, Fábio? Mas tem também o instinto do cachorro, do animal, que é normal, é natural, gente. Uma vez eu tinha um cachorro, ele latia, aí a vizinha foi lá reclamar na minha porta. Seu cachorro late muito, eu digo que ele não sabe falar, eu tô ensinando. Poxa, cachorro tem que latir. Lógico, gato tem que miar. Mas como imagina você bater na porta da pessoa, seu cachorro late demais. Eu digo que eu ainda não ensinei, tô ensinando ele a falar. Sim, porque o cachorro tem que latir, Bárbara, normal. É natural. É o natural. Olha, quanto a essa questão de comportamento do animal, eu até não me arrisco a dar uma resposta, porque não foi uma área que eu me aprofundei. O que eu cheguei perto disso na pesquisa foi em relação a alterações de comportamento em virtude dos maus tratos. Sei. Maus tratos e abandono, né? E eu perguntei isso às professoras de medicina veterinária se é possível identificar essas alterações em situações de maus tratos. E elas me responderam, todas responderam afirmativamente que sim, que o animal ele tende a ser um reflexo daquilo que vivencia. Por aí, até pela criação, ele pode se tornar um animal agressivo, que deve ser de uma raça dócil, pode se tornar agressivo. Isso. Então, o que gera também um certo cuidado para as protetoras e ONGs na hora de lidar com esses animais, porque podem ser atacadas, né? Isso há uma possibilidade, né? E o que eu tenho na pesquisa sobre esse tema é justamente o reflexo do que o animal vivenciou. Ou dor, pode estar sofrendo ali com alguma dor, você vai encostar, ele ataca, ou já sofreu maus tratos, ou até mesmo um abandono, então por um instinto natural do animal. Até fome, né? Ou a fome também. Veja, em casa nós temos animais que foram resgatados, né? Eu e minha esposa, nós temos animais que foram resgatados. Uma delas já era grande e ela é extremamente agressiva enquanto ela está se alimentando. Porque isso veio da realidade dela. Na rua, provavelmente ela disputou território com outros animais ou revirava lixo, então a gente não pode chegar perto. Porque ela ataca, ela vai, ela avança, ela não aceita isso. Com a gente, que está naquele contexto. Então tudo é o contexto do animal, de onde ele veio, como é que deve lidar, o trauma que o animal sofreu também. É uma questão que não é simplória de definir. Eu mesmo já tive contato com um pitbull que era até medroso. E um amigo que tinha em casa ficava amedrontado, assim. Mas a gente sabe realmente que existem casos assim e deve ter a cautela, principalmente no convívio social, né? Para que não cause danos a outras pessoas. A terceiros, exatamente. É verdade. Então, quem está em casa assistindo tem que ter cuidado com os animais violentos, principalmente aquele que está criando um animal, né, doméstico. Como a jornalista Toné mencionou o exemplo do pitbull, que a gente vê relatos, vê notícias de que eles atacam agressivamente pessoas. Já vimos notícias sobre isso, né? E pessoas que chegam até a óbito porque, de fato, ele tem uma mordida muito intensa e causa um estrago, e principalmente em crianças. Então, aquele que você que cria o animal tem que ter aí um cuidado, né?
para poder sair na com rua, focinheira, sair com focinheira, ter toda a orientação para que não tenha risco, tanto para você, que é o dono, quanto para terceiros, né? Até o dono também em casa corre risco. Eu já vi relatos de animal, quando ele está doente, por exemplo, ele não deixa passar remédio nele, né? Ele não deixa dar banho. Então é um risco até para o dono, até para a própria pessoa. Mas também tem outro assunto, Fábio, que a gente pode estar abordando com você, e não sei se você vai poder estar respondendo com relação aos animais, briga de galo, né? Que é promovida por pessoas que criam esses animais, não para fins alimentícios, mas para reunir aquelas brigas de galos e ganhar dinheiro por trás, né? A gente sabe que isso é ilegal. Explica pra gente com relação a isso, se você tem conhecimento com relação a isso. O nome é rinha? É rinha de galo, mas rinha. É proibido pela legislação, é proibido no país, rinha de galo. É proibido. Nós já chegamos a ter uma legislação, se eu não estiver enganado, no estado do Rio de Janeiro, que na época permitia, inclusive. Isso foi levado até o STF, se eu não estiver enganado, e foi proibido desde então. Então chegou a ter uma legislação sobre isso. Se eu não estiver enganado, acho que foi isso exatamente. Mas hoje tem a legislação. Essa legislação de maus-trato se aplica, né? Essa rinha, inclusive, não faz muito tempo que teve uma operação da polícia. Isso é cruel, é muito cruel aquilo. Que eles faziam esses eventos com pitbulls. Não sei se vocês tomaram conhecimento disso, mas... Não. Teve, assim, eles conseguiram desmembrar... Com os cães? Com os cães. Então, essa notícia... Lutavam até a morte, então, né? Provavelmente. Então... a matéria que saiu, na época, falou que os policiais até se comoveram quando chegaram no local e tudo mais. Então, assim, eu acredito que isso possa acontecer em algumas localidades. Depende da fiscalização, principalmente do Estado, né? Através da polícia e dessas operações, porque é uma coisa absurda que aconteça até hoje e precisa ser desmembrado. Agora, tem uma coisa também que eu gostaria de saber. Não sei se a sua pesquisa atingiu isso. Onde que esses animais de estimação estão mais, se localizam mais? Nas classes médias ou de baixa renda? Onde que tem maior número desses animais de estimação? Por exemplo, cão e gato. Quem tem mais? É a classe média, a classe mais alta, ou a mais baixa, de renda mais baixa? Porque todo mundo hoje tem um animal de estimação. Você identificou isso, a pesquisa? Sim, tem um perfil de renda na pesquisa também. Né? Veja, a pesquisa ela trabalha com um modelo estatístico, a gente faz um cálculo matemático e aplica, e através disso a gente tem uma amostra, que é o número de participantes que a gente precisa para que a pesquisa seja confiável. Diante disso, o cálculo que a gente chegou dá uma confiabilidade para essa pesquisa de 90%. Foram 283 tutores que responderam ao formulário. Foram retirados cerca de 30 participantes que não eram daqui, da cidade, o que demonstra que a pesquisa ultrapassou os limites do município, mas essas pessoas não foram consideradas. Então, quando falava que era de outro município, já saía da pesquisa, né? Então, o que eu tenho dessa amostra, que é um reflexo, né, uma parte do todo, é que os tutores têm salários entre 1 e 2, né? 2 salários mínimos. Então, esse foi... Na sua maioria? Isso. Foi a maioria. Mas até acima de 4 salários mínimos, eu também tenho participantes. Então, como a senhora... Qual é esse percentual, assim? Você dá uns... Eu não me recordo 60, agora. 70. Não me recordo precisamente. Mas eu quero assim, é mais na classe mais alta, classe média? Na pesquisa, na classe mais baixa. Na classe mais baixa? Isso. É mesmo? Eu falo isso porque foi a incidência maior de participantes. Foi na classe, né, de até 2 salários mínimos. Era um pré-requisito que o participante tivesse pelo menos um animal de estimação. E quando a gente coloca isso nos dados, a gente vê que a maioria, essa amostra apresenta a informação de que as pessoas que mais têm animais são aquelas pessoas que ganham menos. Que ganham menos é interessante. É isso. É interessante esse dado. Então, é um dado interessante também e na questão da compra dos animais, né? Porque teve uma pessoa que informou ter feito um pagamento de R$7.000 na compra de um animal de estimação. E no caso de animais assim de R$2.000, R$3.000, até uma pessoa que ganhava 2 salários mínimos comprou também um animal assim. Desse preço, desse valor? Nesse preço. Então veja que há uma certa distorção nisso
eu até falei da outra vez que há um certo status social em ter um animal de raça comprado. E a grande distorção disso é que, como eu falei, a gente tem 900 animais lá livres para adoção, precisam de um lar, mas de outro lado a gente tem a comercialização dos animais, né? Então, há essa contradição que a pesquisa demonstra através dos dados. Fábio, eu vou interromper um pouquinho a nossa entrevista, mas a gente retorna já já. Você fica aguardando aí só um momento. Claro. Porque nós temos o repórter Valnei Magno, que está ao vivo de Brasília, com informações sobre o ATL, Acampamento Terra Livre, que é o encontro de todos os povos indígenas do Brasil, para discutir todas as pautas dos indígenas, né? Ele vai passar para a gente o que está acontecendo lá. Bom dia, Valnei. Caiu o link, é porque é ao vivo, né? Então vamos continuar aqui com o Fábio, até retornar. Assim, e geralmente essas famílias de baixa renda tem mais de um ou dois, mais de 2 animais. É verdade? Às vezes tem até as famílias que têm mais condições, que só tem 1, 2. Agora que você vai, às vezes, na periferia, por exemplo, você vê assim, 2 gatos, 3 cachorros, tudo. Eu acho que é uma loucura isso. Como você falou, quando tem menos renda, tem mais animais. Isso, exato. Então significa que gasta mais. Não necessariamente, porque essa é uma reflexão que muitas pessoas não fazem na hora de adotar um animal, porque há um custo considerável em manter o animal de forma de ração, adequada. De vacina, de remédio, de tudo. Mas também não significa que a pessoa que não tem a condição financeira não cuide adequadamente do animal. Isso deve ser dito também, né? Tem um cruzamento de dados que eu faço, né, no livro tem um quadro falando justamente isso, a quantidade de animais pelo perfil de renda. Então, através disso, a gente consegue medir quantos animais uma pessoa que ganha até um salário mínimo possui, né? Como são muitos dados, eu não tenho, obviamente, todos os percentuais, mas o livro traz essa informação também, né? Então, há essa possibilidade de ter mais de um, né? A cautela que se deve ter em relação aos custos, né? Como eu falei, né, o animal ele requer essa atenção, né? Muito cuidados. Algumas médicas e médicos veterinários que eu entrevistei para pesquisa falam muito disso, que ainda não há a cultura de prevenção para cuidar desses animais. Então, às vezes o animal chega para o veterinário já em estágio terminal. Eles não conseguem fazer mais nada. Isso eles falaram assim durante as entrevistas, né? Então é uma realidade. Aí terá que ser levado a sacrifício, né? Ocorre também com as ONGs, as professoras que eu entrevistei, que atendem também eventualmente os animais das ONGs, falam isso, que quando o animal chega já está num estágio que não dá para fazer muita coisa. Aí tem que sacrificar. Acho que é o caminho que eles acabam adotando até para que o animal não sofra mais. Fábio, fale sobre o seu livro, com relação à metodologia que você usou, o que você tem a dizer às pessoas que estão assistindo com relação a essa pesquisa que você levantou, que é um trabalho muito importante, né? Com relação aos animais. Bom, a metodologia. Como eu falei, essa é uma pesquisa interdisciplinar. Então, eu separei em núcleos, inicialmente. Então, tem o núcleo dos tutores, terceiro setor, né, ONGs e protetoras, o núcleo público, que não compareceu à entrevista, não deu resposta, o do mercado, que são os empreendedores que atuam nesse ramo, e também o acadêmico, que era para entrevistar o pessoal técnico de medicina veterinária, das professoras, né? Com relação aos tutores, o que eu fiz foi criar um questionário online, né, e divulgar isso nas redes sociais. Eu imprimi uns panfletos com o QR Code e saía distribuindo na rua ou colocando na caixa de correio, né? Eu e minha esposa, a gente ia caminhando e via alguém com o cachorro, entregava, pedia para participar. O pessoal era direcionado para o questionário online, tinha um termo de consentimento, clicava em aceitar, participava, respondia. Isso me gerou a base de dados dessa amostra que eu falei anteriormente, né? E com relação aos outros núcleos, o que eu fiz foi um método que se chama bola de neve, que é uma pessoa vai indicando a outra. Então, eu entrevistava uma pessoa e, ao final, eu pedia, olha, me indique mais alguém para eu ir lá conversar sobre essa temática, e eles acabavam me indicando. Quando eu via que o cenário estava estabilizado, que não tinha mais nada, ou que, no caso das professoras, por exemplo, as respostas eram convergentes. Então, eu vi que ali
valeria a pena entrevistar mais pessoas. Aí eu encerrava. E no caso das ONGs, eu tentei o máximo, né, as que eu consegui identificar por rede social, o que eu já conhecia, e também elas foram me indicando, e aí que apareceu as protetoras, né? Então, colhendo as entrevistas, eu transcrevi todas as entrevistas, são horas de gravação, né, foram feitas por videoconferência por conta da pandemia, foi bem na época da pandemia, eu tive que modificar as entrevistas, né, tudo por videoconferência. Depois eu fiz uma análise de conteúdo dessas entrevistas num programa específico. E lá eu trabalhei eu criei categorias e códigos, que é o que a gente chama de pesquisa indutiva. Eu estou criando categorias e códigos, né, porque não existe nada antes da pesquisa com essa abordagem. Então eu criei categorias e códigos basicamente com 3 pilares. O que aquele núcleo faz, o que precisa melhorar e as dificuldades, e o cenário ideal. Então, através desses 3 pilares, eu criei categorias e códigos. Analisei as entrevistas, o conteúdo, e as respostas estão compiladas no livro. E o formulário dos tutores, ao final do questionário, né, eu fechei o questionário, e aí eu tenho uma base de dados que foi tratada no programa, no Excel, né? Então, através disso, eu consegui fazer as tabelas, cruzar as variáveis. Doutor Fábio, desculpa te interromper novamente, claro. A gente conseguiu agora, o Valnei está ao vivo de Brasília para dar as informações sobre o ATL, Acampamento Terra Livre, né? O encontro de todos os povos indígenas do Brasil para discutir todas as pautas dos indígenas. Bom dia, Valnei. Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Antonieta. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos hoje aqui no 19º Acampamento Terra Livre, que é um evento que reúne todos os povos indígenas do Brasil para discutir as pautas, as demandas do país. E em pauta, nesse momento, está a demarcação, né? Essa é o tema principal. E nós vamos estar aqui a partir de hoje, né, lançando o programa Povos Indígenas TVI, que vai ao ar uma vez por semana inicialmente, né? E vamos acompanhar todos os eventos a partir de agora dos povos indígenas. Queria assim dizer que o evento termina na sexta-feira, né? Se iniciou na segunda-feira, como vocês podem ver, né? Muita gente, são povos de todo o Brasil que se reúne aqui por 5 dias, né? E nesse momento é um momento novo, como vocês podem ver aí, há uma revolução na questão do movimento indígena, né? Eles estão de fato ocupando os espaços hoje e vamos tentar, né, amanhã e depois de amanhã pegar mais informações, ouvir as grandes lideranças, ouvir a própria ministra hoje da MPI, que é uma ministra indígena, a Sônia Guajajara, e poder estar levando assim, todas as informações para vocês a partir de hoje. Então eu queria dizer que a partir da próxima semana nós teremos aí o programa Povos Indígenas TVI. Viu, gente? Então, vai ser definido uma pauta importante para os indígenas, os povos indígenas. Você sabe, em média, quantas pessoas estão presentes nesse evento hoje? Se fala em 40 mil indígenas. Né? A perspectiva seria de 30 a 35. Mas ontem chegou muita gente, continua chegando, né? Porque há a expectativa da vinda do presidente Lula ao evento na sexta-feira. Então isso deu assim um impacto maior às comunidades. Eles continuam chegando. Tanto que a estrutura que era só para 30 mil pessoas está vendo assim uma certa dificuldade, né? Um aperto, porque se vocês viram, eles dormem em barraca, né? Se acampam em barraca. E aí a gente está com essa expectativa. Viu? Mas a partir de amanhã a gente vai poder mostrar mais detalhes sobre isso e poder ouvir os representantes do movimento, né, para que vocês possam ter maiores informações. Está ouvindo, Patrícia? Porque vão ter que demarcar. Expulsaram os garimpeiros, agora tem que demarcar e devolver a terra para os indígenas, não?
Repete aí, por favor, Antonieta, desculpa. É a questão dos Yanomamis, não é? Que expulsaram os garimpeiros de lá para devolver na terra aos indígenas. Isso mesmo, será que vai ocorrer? Porque é uma área muito extensa. Isso deve estar na pauta, né, Valnei? Isso deve estar na pauta, né? Exatamente, Antonieta. Assim como essas, tem outras, né? E essa é a segunda pauta mais importante hoje desse grande encontro, né? É com essa perspectiva. Mas é o início, né? Como você está vendo, é um novo momento, né? É um novo momento, né? Onde os índios assumem o protagonismo, né? Mas a gente tem observado que tem sido com responsabilidade, né? E de acordo com a proposta do governo, né? Agora, deixar claro que o movimento indígena, ele tem pautado as coisas independente do ministro, da ministra, né? Essa é uma coisa que tem ficado bem clara, né? Ela é governo, mas o movimento não. O movimento vai continuar pautando de forma, né, que sempre pautou, Antonieta. Isso é bom que fique claro, que é o que eles estão colocando aqui a todo tempo, né? A todo momento. E essa pauta que você trouxe aí, realmente, de fato, é o segundo ponto mais importante, o mais discutido aqui na TL. Viu? Na TL. Tá certo, obrigada, Valnei, pelas informações. Então, em breve você retorna com a gente nessa programação nova aí dos povos indígenas, né? Para a gente estar sabendo o que foi definido hoje nesse evento, nessas pautas em questão. Muito obrigada. De nada, obrigado a vocês, viu? Parabenizar aí por mais esse, né, novo momento da TVI, né? Dizer assim, agradecer a Barbosa, né? Esse grande gerador de conteúdo que vem, né, revolucionando a comunicação, não só na Bahia, eu digo até do Brasil, né? Porque é a primeira televisão do interior, né, que tem assim uma característica totalmente diferente das outras, viu? E obrigado a vocês e até amanhã. Como também nossa importantíssima referência no Congresso, que é a nossa deputada Célia Xavier, também está... Que é indígena também, né? Isso? É indígena. Porque o assunto mais importante mesmo na pauta deve ser essa história dos Yanomami, que eles já tiraram tiraram já os garimpeiros de lá, né, das terras dos indígenas, da terra deles. Vai demarcar, já tinha que começar já e demarcar e devolver o território deles, que é deles. É isso aí, a gente vai estar acompanhando também durante toda a semana, né, essa movimentação lá em Brasília. Obrigado, Valnei. Um grande abraço aí para o índio Valnei, que está lá em Brasília e mandando essas informações para a gente. Valnei, que também é uma pessoa da comunicação. Bom, vamos encerrar aqui. Eu quero, vamos agradecer aí, Bárbara, o entrevistado, vamos, né? Sim. Se ele quiser concluir o raciocínio, já mostrou o livro aqui, né? Sim, pode falar as considerações, doutor Fábio. Eu estava falando da metodologia, né? Mas era basicamente aquilo que eu já tinha apresentado. E só para encerrar a parte de metodologia, dizer que a pesquisa ela passa pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UESC, então é um procedimento que é burocrático, né? E as pessoas às vezes não compreendem, por exemplo, por que a gente pede o CPF, né? Mas porque a gente precisa de dados confiáveis, saber que uma pessoa realmente participou da pesquisa. Então, só no Comitê de Ética e Pesquisa ficou 2 meses até ser aprovada um registro na plataforma Brasil. Então, de metodologia, só para encerrar, era isso. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço. É muito importante. Tem muito assunto, viu, Fábio? Aí, tem bastante coisa. Falar. O tema é amplo, né? Então, fico à disposição. Agradeço mesmo o espaço. Isso vai ser relevante, principalmente para a comercialização do livro. E a arrecadação vai ser repartida entre ONGs e protetoras aqui da cidade. E fico à disposição para quando vocês quiserem conversar mais sobre essa temática, eu estarei por aqui. Obrigado, Fábio. Se quiser deixar sua rede social, também pode. Certo. A pesquisa tem um Instagram próprio, que é o pesquisaanimal.itb. E lembrando que o lançamento do livro vai ocorrer na próxima semana, na sexta-feira, dia 5, às 19 horas, no Sindicato dos Bancários, na Avenida Duque de Caxias, 111 Centro. Então, a gente vai comercializar o livro por lá e bater um papo sobre a temática. Então, aguardo vocês por lá. É isso aí. Obrigada, as políticas públicas e o terceiro setor do município de Itabuna sob análise interdisciplinar. O título do livro é Proteção Animal e Reflexo no Mercado Veterinário, né, do advogado Fábio Loureiro da Silva Rocha.
que se especializou no tema. Muito obrigado, Fábio. E vamos sempre chamar você aqui, viu? Quando tivermos questões aí ligadas a essa situação dos animais, né? Venho com prazer. É pra gente tirar dúvidas aí, tá certo? Venho sim. Ok. Toné, vamos ao PQP de hoje, Toné? Eu tinha falado do PQP, mas você disse que já abordou aqui a questão do estádio. Não dá para entender. O Davidson, isso foi muito ruim para Itabuna. Agora, qual foi a alegação do secretário? Que disse que o governo do estado está investindo muito aqui. Não sei se foi uma troca que ofereceram ao prefeito. Ou o senhor escolhe ou a água ou a construção de um anexo do hospital de base no valor de 55 milhões. Mas os 10 milhões que vêm para o projeto Mais Água, quer dizer, são 65 milhões. Enquanto a reforma do estádio é só 5 milhões. E o que foi que o secretário disse, o Davidson? Que 5 milhões a prefeitura tem condições de bancar sozinha, com recursos próprios. Tá aí, torcedor do Dragão do Sul. O que fazer? Nós vamos ter o Campeonato Baiano, Itabuna lá, não é? Que garantiu o acesso, ganhou ainda a competição, a coisa do acesso. Itabuna vai participar de 4 competições também. De 4 competições e a gente não vai poder ver aqui em Itabuna, nós temos que ir para Camacan. Sendo que dessas 4 competições, 2 são de nível nacional, que é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sim, agora, Barbosa, tem hora também, ele disse que a prefeitura tem condições, e por que então o prefeito não banca 5 milhões? Agora, Toné... É 5 milhões só para consertar, eu dei a sugestão ontem aqui, Toné, é o seguinte, são 5 milhões a reforma. É uma reforma meia boca, né? Sim, meia boca, mas dá já para... Mas já para botar o Itabuna jogar aí. Então eu sugeri o seguinte, o prefeito anunciou no início do ano que ia fazer uma obra da água com recurso próprio. Exatamente. Se o governador já deu esse recurso... Já deu mais, agora 10 milhões vai dar. Mais 10 milhões, já tinha dado 8, já deu mais 10. Através do Juvenal Mainardi, que está na agência, né, reguladora aí. Então, se entrou esse dinheiro, sobrou os 8 milhões que o prefeito ia investir. Então ele pega esses 8 milhões e investe no estádio. E sabe o que é que a gente tem que cobrar? Como itabunense, baiano que somos, e um dos maiores contribuintes de ICMS para o Estado, nós não temos que cobrar do governador uma simples reforma, não. Barbosinha... Isso é café pequeno, a gente tem que cobrar a conclusão do estádio, Toné. Foi isso que eu disse aqui ontem. É uma gestão preguiçosa, tudo nas costas do governo do Estado. Você vê aqui todas as placas aí, é Condé, que é do governo do Estado. Não é recurso próprio do município. Acaba com isso. E cadê o dinheiro daqui dos recursos, dos impostos que o Itabunense está pagando? Os recursos municipais. Mas tem que fazer alguma coisa. Mas eles alegam, Toné, que o recurso da fonte zero, que é recurso local, não é suficiente para fazer tanta obra. É a busca do ISS, é ISS? É, ISS e IPTU. IPTU. É um recurso pequeno que não dá para fazer muitas obras. Então, até aí eu concordo. Realmente, obras grandes, estruturantes, não dá. Dá para tapar buraco. E tapar buraco só também não resolve. Tá tapando mal. Então o governador ele não está fazendo só em Itabuna. O governo do estado, desde a época de Wagner, vem fazendo obras em todos os municípios da Bahia, que é um governo realmente diferenciado, né? A gente tem que reconhecer que é um governo que busca ajudar os municípios e devolver aquilo que arrecada, porque o ICMS é arrecadado em todas as cidades, não é só em Salvador, né? Em Salvador são viadutos por cima de viadutos, tem agora trem, tem metrô, tem VLT, BRT, e o interior tem que ter alguma coisa. Então, essas obras estruturantes que estão vindo para Ilhéus, para Itabuna, para toda a Bahia, diga-se de passagem, e Porto Seguros temos obra, tem em Caravelas, tem em todo lugar. Então, realmente o governo do estado está fazendo o papel dele, está fazendo a obrigação. Agora, tem coisa que é miúda demais para um governo fazer. Mas o município então tem que bancar. Tem coisa que o governo municipal pode fazer. Agora, faz a troca. Se ia fazer água com recurso próprio e entrou a verba do estado, então vamos pegar essa verba que sobrou e vamos... Exatamente, que ia injetar esses 10 milhões. O que não pode é 8 milhões. O que não pode é a gente ver o Itabuna ano que vem com o Pires na mão aí procurando estádio para jogar. Rapazinha, o secretário de esporte ainda é Alcântara? Alcântara, então Peregrino. Ele tem que vir aqui explicar. Inclusive, eu soube que ele não gostou. Eu soube que ele já criticou em público o secretário Davidson Magalhães. Ele não gostou. Então ele tem que vir aqui falar pessoalmente, porque que ele não gostou, que isso foi muito ruim. Eu esperava tudo de Davidson, menos isso. Por exemplo, a reforma da Vila Olímpica, Davidson segurou o tempão para não sair essa reforma.
O Fernando Gomes saiu da prefeitura, ele não fez a reforma. Mas veio fazer depois. Que Fernando Gomes inaugurasse, né? Veio fazer depois no governo já de Augusto. E fez mal feita, tanto que levou uma bronca em público do governador, né? Segundo informações. Na época foi de Rui Costa. Porque eles botaram material de terceira na Vila Olímpica, coisas. Inclusive eles botaram uma jaula lá, Toné, que nunca houve na Vila Olímpica, para separar a plateia da quadra. Nunca houve isso. O povo de Itabuna é bicho, Porque hoje uma grade, uma tela de 6 metros de altura. Nunca houve isso, rapaz, na Vila Olímpica. Aquilo ali parece que você está prendendo as pessoas numa jaula. É bicho, é animal. Hoje não existe mais isso. Antigamente tinha isso nos estádios, tiraram, aboliram essas grades. Nos estádios aqui da América do Sul, né, porque ficava muito próximo ao gramado, tinha umas telas gigantes lá, o povo ficava tudo enjaulado ali, parecendo animais. Hoje não existe isso. Ele foi e botou na Vila Olímpica. Então, eu trouxe ele aqui, ele deu uma entrevista, você lembra, né? Dizendo que estava trazendo não sei quantos milhões de obra para Itabuna, quadras e tal, realmente trouxe, mas não foi um serviço de boa qualidade. Eu fui lá na Vila Olímpica, ficou bonitinha, mas não tem um placar eletrônico, tiraram o que tinha e não botaram um mais moderno. Não substituíram. Não substituíram. A jaula ali para separar as pessoas, não botaram as cadeirinhas que hoje se exige, né, um mínimo de conforto para a pessoa sentar, para não sentar no cimento, né? Tem umas cadeirinhas de plástico baratinha, não colocaram. Continua de cimento. Continua de cimento, pintado. Então, a única melhoria que teve foi uma questão para pessoas deficientes físicos, que agora cadeirante tem acesso, né? Antes não tinha. O resto ficou pior do que antes, em termos de qualidade, né? Em termos de qualidade. A gente lamenta muito. E agora ele sai com essa que deixa para a prefeitura resolver. Não vai ter. Não vai ter. Esse ano, quiçá. Não é como eu falei, vai no próximo ano que é no eleitoral, não é, secretário? Tá certo. Agora, eu recomendei aqui que o itabunense, junto com a prefeitura, cobre do Estado o que realmente o Estado pode fazer, que é a conclusão desse estádio. Não é possível que a gente vai ficar 60, 100 anos com o estádio inacabado, né, Toné? Pô, não fizeram a Fonte Nova em menos de 2 anos, quando desabou. Por que não faz o estádio Luiziana Filho aqui, que é uma metade só do estádio para concluir? E a gente tem um estádio concluído, né? Porque toda a Bahia tem uma cidade, toda cidadezinha da Bahia tem estádio. Essa semana mesmo eu estive em Itapé, o governo do estado está construindo um novo estádio em Itapé. Já tinha um estádio, está fazendo outro. Então por que não pode fazer Itabuna? Concluir, né? Fazer uma estrutura bacana, se possível até com a cobertura numa parte do estádio, para o torcedor não se molhar. O itabunense merece, não é só o soteropolitano que merece um bom estádio, né? Nós também merecemos. E Itabuna foi a cidade que mais contribuiu com o ICMS para o estado. Bom, já estamos estourando o tempo aqui. Tem destaque aí, Bárbara, do Jornal à Tarde? Tem uns destaques aqui do Jornal à Tarde. O governador Jerônimo Rodrigues chama a Semineto de ave de agouro. O governador convidou o adversário a viajar junto com ele. Ave de agouro? Por que isso, hein? Ele falou, quando ele descer do palanque, ele vai ver. E o Moro, aqui ó, na política, está falando que Gilmar Mendes, após insinuar, ele criticou Gilmar Mendes após insinuar venda de habeas corpus. O senador afirmou que o ministro fez ofensas gratuitas a ele. Ok, vamos rapidinho que o tempo está estourando. Tem ainda aí você pode conferir isso também no site. Queda de 76% no lucro no primeiro trimestre. A ganância é demais, bota passagem caríssima, né? Todo mundo pode viajar de avião, né? Então tem que cair mesmo a arrecadação. Você pode conferir essa e mais notícias no Jornal à Tarde. Também pode acompanhar pelo site da tviplay.com.br, né, Barbosa? Ok, então tá aí. Tem muitos destaques aí no Jornal à Tarde de hoje. Tinha um assunto que eu queria comentar aqui, Toné, hoje, que é a questão da PL, projeto de lei das fake news, né? Eu não sei se a arte está pronta aí para a gente botar os principais tópicos dessa lei, né, que está sendo discutida no Congresso Nacional. Censura, né? É uma censura prévia. Aí. Lê aí, Bárbara, os principais tópicos aí desse projeto de lei rapidinho, né, para a gente encerrar o programa. Obrigatoriedade da identificação de usuários de redes sociais, aplicativos de mensagens. Tem que ter CPF. O projeto de lei determina que todas as plataformas digitais, como Facebook, Twitter, WhatsApp e Telegram, devem exigir a identificação dos usuários com nome completo, número de telefone e CPF ou CNPJ. Criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet. O PL prevê a criação de um órgão
formado por especialistas em tecnologia, comunicação e direitos humanos, que terá como função fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas na lei e propor políticas públicas para o setor. Responsabilização das plataformas por conteúdos divulgados em suas redes. O projeto de lei estabelece que as plataformas digitais serão responsabilizadas pelos danos causados por conteúdos divulgados em suas redes, caso não cumpram com as determinações legais. Pois é, esse é o projeto de lei 2630 de 2020, que está no TSE. Esse foi feito pelo TSE, senhor Alexandre de Moraes. Aí o deputado Orlando Silva, do PCdoB, pegou esse projeto e fez uma adaptação e mandou para o Congresso Nacional, né? Agora em 2023. Agora, está lá, inclusive hoje, já em tramitação, esse projeto de lei, que vai sofrer algumas alterações pelas comissões, né? Para depois ser votado em plenário com urgência. Vamos ver se vai dar certo. Né? É uma censura que vai acontecer nas redes sociais. A Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, e também o Twitter, já se manifestaram dizendo que é contra essa lei, porque nem tudo dá para cumprir, porque a internet foi feita para dar liberdade de expressão às pessoas. Todo mundo vai preso, eu acho. E depois está obrigando também essa lei a cada empresa dessa botar uma sede no Brasil. Nem todas estão querendo isso. Então, talvez isso aí não vá adiante. Vamos ver o que é que vai dar. Depois o usuário fica exposto, vai botar seu CPF lá, seu CNPJ e tudo. Peraí, né? Já tem tanto golpe, tanta coisa. Vamos devagar aí, que tá difícil. Vamos acompanhar a partir de amanhã essa votação lá no Congresso. Obrigado, Toné, mais uma vez. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, agora a gente fica com o programa Alerta Cidade, né, isso, Barbosa? Isso, o Tenito já está chegando aí. Uma boa tarde a todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui.